Vocês gostam de uma fofoca, né? E assim, eles ainda estão assim meio estremecidos, mas vocês reparem que ele já pelo menos deitou a cabeça no colo dela, né? E aí no dia seguinte ela tá falando de como é que vai ser a festa da Audi, né? A frustração da derrota lá em Interlagos não tirou a animação de um único dos 2.000 convidados da festa da Audi, no hangar do aeroporto de Congonhas, com direito a Jô Soares de mestre de cerimônias. E muita gente entre os convidados que eu não via havia séculos. Antes de me pegarem na nossa casa, ele queria saber de minha roupa. Linda, eu quis ser vaga. Linda como? Quero ver. Você vê como é que ele já tá encucado com ela. Vocês lembram daquela história da mini saia, né? De quando ela tava lá em Tatuí, que ela apareceu de mini saia e ele falou: ah, comprou quando você tinha 13 anos? É engraçado que nessa questão de roupa, a Juraci, que era a empregada da casa do Algarve, né, lá no sul de Portugal, ela já tinha reclamado de um short muito curto que a Adriane Galisteu estava usando, né? Essa referência, o Ernesto Rodrigues, como ele entrevistou a Juraci, tá no livro, né? Ayrton, o Herói Revelado. E a Adriane Galisteu trocou o short, né? Trocou a roupa toda que ela estava usando, porque a Ayrton Senna deu razão pra Juraci, né? Eu tenho horror a homem controlando roupa de mulher, né? Mas eu acho que gradativamente a gente tem que ir aprendendo que existem lugares que a gente usa uma roupa e outros lugares que a gente usa outra roupa. Era um vestido preto de veludo alemão, totalmente fechado, quando ele me deixou na mesa para circular e cumprir com seus deveres de anfitrião. A Bianca, a sobrinha dele, me alertou: Dri, tem uma irmã gêmea sua aqui, naquela mesa com o mesmo vestido. Olho de mulher. O meu era, supostamente, um vestido exclusivo. Esperei apagar a luz e fui ver quem era. Brigitte, a fiel amiga, saia justa total. Mas ela solidária. Fica tranquila, não vou me levantar daqui 1 minuto. E não levantou. Eu levantei, eufórica, ao final do discurso do Ayrton. Ele subiu ao palco com a surpreendente tranquilidade de um locutor. O fato é que já fazia algum tempo que eu o sentia curtindo uma coisa nova, ver crescer o seu lado empresário. Ele, que sempre delegou o assunto dinheiro e investimento para o pai e também para o primo, né, o Fábio Machado, para o Léo também, né, para o Julian Jacobi, né, que é a pessoa que trabalha para ele em Londres, agora começava a tomar gosto. Mais um sinal de maturidade e de sintonia com um futuro mais cedo ou mais tarde distante da Fórmula 1. Eu falei isso aqui, é uma coisa que eu falo para vocês milhares de vezes. Ayrton Senna já estava, né, fazendo o caminho, né, para se tornar um grande empresário. A última viagem antes de Interlagos, por exemplo, tinha sido de business, né, puro. O acerto final com a Audi lá na Alemanha que eu falei para vocês, né, justamente quando ela estava batendo as fotos para essa revista Caras. Uma conversa com a direção da Montblanc, né, daquelas canetas para fazer canetas Montblanc, a representação das motos Ducati, olha quanta coisa que ele estava resolvendo lá na Europa, né, ali no finalzinho de março, né, é moto Ducati, é fazer caneta Montblanc com a marca Senna, é trazer a Audi para o Brasil. A moto Ducati também uma excepcional bicicleta de fibra, de carbono, Carraro, italiana, que custaria uns $3.000 por aí, cada uma. Também estava preparando o lançamento do seu gibi Seninha. Olha quanta coisa que ele estava fazendo ali, ali em março, abril de 1994, e ele morreu no dia 1º de maio de 94, né? Muita coisa grande estava surgindo ali naquele momento. E ele numa equipe nova. E isso aqui é uma coisa que de fato é verdade, né? Na revista dele, a Seninha, teria uma namoradinha, uma menininha loira de olho verde chamada Dri, tá? Pelo roteiro, ele tinha uma namorada loira de olhos verdes. O nome seria revelado no número 2, Dri. A segunda revista ia sair a Dri. Não foi. Mas ainda assim fico satisfeita em saber que a revista Sonho dele continua a circular, com tiragem recorde. Sem falar de seu empenho, eu diria, mergulho pessoal na hora de acertar o contrato com a Williams. Ayrton era senhor de si, ele estava muito senhor de si, gente, ele estava realmente assim, finalmente amadurecendo mesmo, né? As pessoas que comentam, os japoneses que já viam ele como muito maduro, né, que já viam ele como muito centrado, muito responsável, mas eu posso dizer para vocês ali, com 34 anos de idade, ele era assim, senhor de tudo, tá certo? Tava realmente tomando as rédeas da vida dele, ele que já era muito competente naquilo que ele fazia, estava adquirindo novas competências e estava adquirindo controle total da vida dele, tá? Gerência total da vida dele. E a Adriane Galisteu faz parte disso também. É uma escolha dele, que a família não estava gostando, embora a Adriane dê diversos exemplos aqui
de que ela tinha um relacionamento bom com a família. A gente tá vendo os exemplos, né? Estava tendo controle da vida dele em diversos âmbitos, inclusive agora, como vocês podem ver, começando a tomar conta até do dinheiro dele, né? Senhor de si mesmo. Isso devia incomodar a quem o queria sempre menino, tímido e submisso. Tá falando do pai do Ayrton sem falar do pai do Ayrton. A gente sabe. Olha, a gente sabe que, pelo que ela relata aqui, o problema dela não era exatamente com a mãe do Ayrton, não, tá? E nem mesmo com a sobrinha, com a Bianca, o problema parece ser mais com o pai do Ayrton, né? Procurei naquela semana a mãe do Beco. Queria uma conversa a sós. Sabia que o Sr. Milton estava na fazenda. O assunto com Dona Neide ainda era a revista Caras. Acabei dormindo lá, no quarto dele, que às vezes, sem esconder de ninguém, era também quarto nosso. Tinha com as asas intimidade até para fazer aquilo que eu fui fazer. Posso pedir desculpas? Sabia que a família, muito religiosa, poderia ter se chocado. Ela meio que desviou. Você não tem que pedir desculpas a mim. Só acho que você não foi nada elegante. É isso, a família sempre achou que ela não era elegante, né? A família achava que ela era muito... Ai, gente... Me fala sinceramente o que a senhora achou. Não sei, acho que você caiu em contradições no texto. Disse, por exemplo, que não admitia que a chamassem de loura burra e, logo depois, admite que não fala inglês. Ué, gente, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, dona Neide? A pessoa pode ser muito inteligente, como ela era, como a Adriane era, e não falar línguas. Olha, mas é de um elitismo também que eu vou te contar, viu? Quantas pessoas que vocês conhecem aí que são competentes, que são inteligentes? Inteligentes, olha que existem várias inteligências, né? E uma das melhores inteligências que a Adriane tem é a inteligência emocional, tá? Mas é que não sabe, não fala japonês, então é loira burra. Ah, porque não fala francês, então é loira burra. Ah, porque não fala inglês, então é loira burra. Não, nada a ver, cara. Não podia ser por um curso de inglês que eu perderia uma afeição quase maternal. Ela, na realidade, não estava disposta a aceitar a minha verdade. Olha, ela, na realidade, não estava disposta a aceitar a minha verdade. Ou seja, ela que tinha um relacionamento legal com a Dona Neide, acho que realmente ali deve ter estremecido bem, viu? Ou seja, além do problema com o pai do Ayrton, acho que agora se inicia um problema com a mãe do Ayrton também. E depois, se há alguém a quem você tem que pedir desculpas, é ao Beco. O que ela não sabia é que, assim como o inglês, assim como entre o Ayrton e eu, tudo estava acertado, zerinho em folha. Naquela noite do lançamento da Audi, né? Depois de nos trocarmos, depois daquela formalidade toda, do que tal a festa, essas coisas, achei que era hora de falar sério. Ele apagou a luz e eu lhe pedi para acender. Tive pensando em tudo e preciso falar com você. De novo, iniciei ponderada. Vi onde errei e reconheci meu erro. Mas e você? Você perdeu a razão porque você fez aquilo. Né? Porque realmente ele agiu, ele se excedeu de uma forma tão absurda. Desculpa. Ele, pela primeira vez, usou a palavra-chave. Nossa, Ayrton Senna pedindo desculpa, hein, minha gente? Eu não precisava falar daquele jeito. Estava chateado, nervoso. Nervosinho. Fui muito correta até agora, continuei. Nosso relacionamento ainda pode ser normal daqui pra frente? Você coloca uma pedra em cima disso aí? Uma pedra não, coloca uma montanha, esquece. Adoro você. E me sapecou um daqueles beijos que me levavam à lua. Senti-me em família, como sempre, no fim de semana que passamos na fazenda de Tatuí. Olha aí, mais uma vez, um final de semana em Tatuí. Aquela que seria sua última visita a Dois Lagos, essa fazenda de Tatuí, né? A fazenda Dois Lagos. Dia 3 de abril, a roda viva do circo entraria de novo em movimento. Ele ia para o Japão, levando suas preocupações técnicas com a Williams e a incerteza sobre um circuito que jamais entrara na temporada da Fórmula 1, AIDA, né? Porque antes era Suzuka e agora é AIDA. Combinamos ali nossos próximos passos. Ela ficaria no Brasil, tá? Evitando uma viagem desgastante a um lugar incerto. E aí sim, a partir de Imola, que era em 1º de maio, e para toda a temporada europeia até o Estoril, né, Estoril que fica em Portugal, em setembro, ele queria ter-me por perto. Então ele queria que ela fosse para Portugal ali no finalzinho de abril, né, porque dia 1º de maio já é Imola,
e para ficar até setembro, tá? Então, maio, junho, julho, agosto, setembro, né? São 5 meses que ele queria que ela ficasse lá com ele. Mas como a gente tá falando aí do iniciozinho de abril, né? E ela vai pra Europa só no final de abril, ela mesmo comenta aqui, ó, seria uma separação de quase um mês. Nunca tinha acontecido isso conosco, né? De ficar tanto tempo assim separado. Por uma boa razão, em São Paulo eu ia cair de cabeça num curso de inglês. Gênero Imersão Total, no Berlitz, é o nome do curso, tá? Era um prêmio e uma responsabilidade. Ayrton visivelmente investia em mim, em meu futuro, em minha companhia. Lá do Japão, ele me ligava todos os dias com a mesma pergunta. E o inglês, como é que tá? Um fax meu diria mais do que minhas palavras. Dizia, minha vida está dura sem você, mas estou tentando canalizar todas as forças para o meu curso de inglês. Por enquanto, entendo mais do que falo, mas com certeza eu chego lá. Em inglês, tudinho. Ela escreveu tudo isso em inglês. E lembrando que nesse um mês que eles ficaram separados, ou seja, o mês de abril quase todo, ele estava, né, no Japão e tal, estava na Ásia, longe do Brasil, e ela estava no apartamento dele de São Paulo, tá? Conversávamos todos os dias, sem exceção, nos horários mais incríveis, culpa do fuso horário, mas também da nossa ansiedade em nos falar. Um dia o telefone me despertou às 6 da manhã e ele tinha uma surpresa para mim. Você já foi à banca? Pô, a essa hora, Beco? Ah, então vai. Ó a surpresa que ele fez para ela, que eu já mencionei para vocês. Era o sinal definitivo do sacode a poeira e dar a volta por cima. O que tinha lá na banca de jornal? Uma nova revista Caras, tá? Vocês sempre me pedem, né, para que eu leia essa revista Caras aqui com vocês, porque realmente essa entrevista é muito enigmática. Tudo aqui é muito enigmático, né? As imagens parecem não casar com o texto. E como eu já li a entrevista da Adriane Galisteu na outra revista Caras que saiu anteriormente, eu também vou ler para vocês. É um pouco difícil de achar aqui as imagens, mas nesses sites de fã do namoro da Adriane Galisteu com a Ayrton Senna, a gente encontra, né? Por exemplo, esse aqui se chama ayrtonsennavive.blogspot. É claro que os fãs do relacionamento, eles vão, sei lá, gente, eles vão elocubrar, vão tentar entender, do mesmo jeito que a gente tá aqui tentando entender as coisas, eles lá também ficam tentando entender as coisas. E a gente sempre tenta entender com os nossos filtros, né? Com o óculos que a gente está usando, com a lente que a gente está usando, a gente sempre tenta entender o mundo a partir da lente, da nossa ótica, da nossa visão. E como eles são pessoas que são fãs do relacionamento e fãs da Adriane Galisteu, eles acreditam em coisas como isso aqui, ó. Ayrton Senna simulou uma entrevista sobre a vida pessoal e carreira para pedir a Adriane Galisteu em casamento. Ou seja, eles acreditam... simulou não, ele deu uma entrevista, né? Eu acho que eles usam a palavra simulou, porque, assim, tudo que a Ayrton Senna fala naquela entrevista é de que ele não vai casar com a Adriane Galisteu, né? E aí, a ótica dos fãs é tão grande em relação a ir a casar com ela assim, que eles tentam dar nó em pingo d'água, sei lá, tenta reverter a situação, dizendo assim, não, ele estava meio que enganando ela pra... pegadinha do malandro, surpresa, vou te pedir em casamento sim, entendeu? Bom, então assim, ó, na entrevista, na entrevista ele disfarçou muito quando foi perguntado sobre casamento, não deu nenhuma dica, nenhuma pista. O objetivo dele era enganar a Adriane quando ela lesse, não é assim que se escreve, lesse a revista e fazer-lhe uma grande surpresa quando eles se reencontrassem, né? Tudo fazia parte da grande surpresa que ele faria a Adriane depois do GP de Imola. Isso daqui foi tirado da onde? Porque assim, esse site, né, esse blog, ele traz muita coisa do Ayrton Herói Revelado e de jornais, de jornais, de revistas. Então assim, é muito bom para conseguir imagem, é muito bom para vocês lerem jornal, matéria de jornal. Então assim, toda vez que tem trechos do Ayrton Herói Revelado, eu venho aqui, pego isso, leio pra vocês, né, eu uso como fonte, mas esse tipo de elucubração aqui, isso aqui é fontes da minha cabeça, entendeu? Porque assim, o que ele usa como fonte é ele mesmo. Aqui, ó, a fonte é o blog ayrtonsennavive.blogspot, tá certo? Ou seja, la garantia sou eu, fonte eu mesmo. E com isso, gente, eu não tô querendo falar mal desse blog Ayrton Senna Vive não, tá, gente? E de outros vários, existem várias páginas,
tá? De fãs de Adriane Galisteu e de fãs desse relacionamento de Ayrton Senna com a Adriane Galisteu. Várias páginas. Só tô dizendo para vocês que cuidado com algumas interpretações, porque algumas interpretações são tiradas deles mesmos. Começa assim, por Mara Ziravelo, de São Paulo. Acanhado como sempre e corajoso como nunca, o piloto Ayrton Senna da Silva, 34 anos, né, afirma que já esqueceu o que é ser rejeitado por uma mulher. Natural, né? Talvez eu seja um cara privilegiado, tá aqui entre aspas, tá? Diz. Um privilégio que começou mais ou menos na mesma época em que disparou nos milionários circuitos da Fórmula 1 em 1984. Embora namore há um ano com a modelo paulista Adriane Galisteu, 21 anos, um novo recorde na vida do tricampeão mundial, a verdade é que ele continua um divorciado convicto. Aí abre aspas para a frase do Ayrton Senna. Tudo tem seu tempo, seu momento, responde, medindo cada palavra. Para Senna, é fácil definir a mulher de seus sonhos. O difícil é estar seguro de tê-la encontrado, pois as constantes viagens exigidas em sua profissão permitem a convivência com vários povos e culturas diferentes. Ainda assim, seu paraíso particular está no Brasil, exatamente a 150 quilômetros de São Paulo, em Tatuí, a Fazenda Dois Lagos, para onde escapa com sua namorada sempre que tem uma folga na sua atribulada agenda. Foi numa dessas raras folgas que Ayrton Senna, um dos ídolos mais populares do mundo, recebeu com exclusividade a revista Caras para falar de amor, fidelidade e casamento. Vamos lá, agora vai a primeira pergunta mesmo, né? Aqui em negrito. Quando chegar o momento de você se casar, como pensa em adaptar sua família ao seu ritmo de vida? Aí Ayrton Senna falou. Primeiro tenho que chegar a um ponto de maturidade, segurança e paz interna suficiente para que fique claro que está na hora de eu ter alguém do meu lado. Então ele está dizendo que ele ainda não está maduro o suficiente e consciente o suficiente, confiante o suficiente de que chegou a hora dele casar. Ele acha que ainda não é a hora dele se casar. Quando chegar esse momento e eu estiver consciente do novo caminho que devo tomar, a necessidade vai ser de me ajustar, me adaptar a essa nova fase da minha vida. Mas ainda não cheguei nesse ponto, olha aí. Então ainda não sei como as coisas vão se ajustar. Tem certas coisas que você programa, tem total ou grande domínio. De outras você tem o domínio parcial. Aí a revista quer saber quais, por exemplo? Aí ele. Você não escolhe, vou amar essa mulher, vou casar com ela e ter filhos. Ninguém faz isso. E quem tenta fazer assim entra pelo cano com certeza. Eu já aprendi um pouco. Ainda sou jovem, mas a gente vive intensamente. Aí a revista, e é difícil encontrar a pessoa certa? Aí ele, quando você viaja muito, acaba convivendo com culturas diferentes, povos completamente diferentes do que a gente tem como padrão no Brasil, da nossa própria família, de amizades, do nosso meio. Isso tudo é bagagem que vai te ensinando. Espero que com tudo isso, com todo esse aprendizado que estou tendo, constante, eu saiba escolher certo. Ele só não chegava de carro fazendo tanto barulho quando voltava das boates de Portugal. E elas andavam atrás, não é? Claro. Ele também tinha de se portar bem. Era portugueses, era outro. Ele quando saía, que não tinha coisa, que ia ao Porto de Santa Maria comer, e depois dava a voltinha dele, às 2 ou 2h30 ele trazia material. Naturalmente, o nível de exigência tende a crescer, de certa forma. Por outro lado, acho que a própria experiência da vida, as situações que a gente vai experimentando, outras que a gente presencia, vão também ensinando que existem certas coisas que, de repente, não vão ser exatamente como você gostaria ou como sonhou. Ele é vago, né, gente? Ele vai enrolando, né, gente? É ensaboado pra caramba. E aí a revista, e como serão? Acho que nada melhor do que a própria vida, as situações, as experiências para formar um banco de informações que possibilite entender melhor, no global, o que é realmente importante num relacionamento a dois, o que é 100% importante, o que é 90% importante, o que é 50% importante, enfim, o que dá para você aceitar e o que não dá.
Bom, e aqui tem assim, o que o satisfaz? Acho que quando você decide por uma direção, uma meta, realmente tem de dar o melhor. Lutar para atingir aquele objetivo, dentro do que é certo, do que é correto, daquilo que é de direito. Fique bem claro isso. Mas no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou faz uma coisa bem feita ou não faz. De onde você tira essa determinação? Isso vem do meu estilo de vida, desde criança, das atividades que eu tinha, das responsabilidades. Fui crescendo, evoluindo e, ao mesmo tempo, algumas pessoas, sobretudo meus pais, foram me guiando. Na medida em que ia escorregando, sei lá para qual direção, eles me davam a assistência necessária para me posicionar no caminho. É assim que espera ser quando você tiver filho, né? Quando você tiver um filho, a revista pergunta. Aí ele responde: a comunicação é o mais importante, o respeito, a admiração. E aprendi dessa forma. Se eu conseguir dar continuidade a essa maneira de se relacionar, de conviver em harmonia com a família, acho que vou ter grandes oportunidades, junto com minha futura esposa, seja qual for a mulher, de criar uma extensão da minha família atual e da dela, logicamente. Muito bem. Apesar de todo esse raciocínio, você não acha que, para se casar, sua decisão será tomada pelo coração? Né? Ou seja, a revista está perguntando assim, puxa, mas você está sendo tão racional aí nas suas respostas, você é sempre tão racional, calcula tanto. Você não acha que é o seu coração que vai escolher? Vamos ver o que ele responde. Poderia, normalmente, ser de coração, mas hoje não tenho essa certeza. Fosse há 10 anos, concordaria com você. Ou seja, se fosse há 10 anos atrás, ele agiria só com o coração, tá? Tanto é que ele se casou, né? Se casou sem pensar, se casou com a Lilian de Vasconcelos, assim, foi só o coração. E ele não parou para pensar, não parou para calcular, não parou para raciocinar de que certamente aquela menina não gostaria de estar ali só seguindo a vida dele ali na Inglaterra, um local que ela não gostava, longe da família dela, numa época que ele ainda não tinha o dinheiro que ele tem para ficar indo e vindo pro Brasil. Ele não calculou esse tipo de coisa e foi ruim para os dois, tá? Porque um divórcio é sempre uma coisa pesada. Então, eu acho que a partir desse divórcio dele com a Lilian de Vasconcelos, ele se tornou muito mais cauteloso e muito mais matemático, calculista nessa situação, em tudo na vida dele, né? E assim, mais uma vez usando o livro do Ernesto Rodrigues como exemplo, né? Vocês sabem que a Ayrton Senna é uma pessoa que dificilmente pede desculpa para alguém, né? E não pediu desculpa para várias delas. A própria Adriane Amin disse, né, que esperou muito por um pedido de desculpas que nunca veio. E aqui no livro diz o seguinte, né, que Lilian se casou pela terceira vez em janeiro de 95. Né, ela se casou primeiro com Ayrton Senna, em 81, depois, em 87, ela também já estava casada e teve um filho, o filho dela nasceu em 1987, e em 95 ela casou de novo. E ela pediu aos colegas da loja Artefacto, que era onde ela trabalhava, para não dar pistas dela para a imprensa. O que ela sempre esperou ouvir de Ayrton, ele acabou dizendo não para ela, mas para a médica e confidente Linamara Batistella, tá? Ela era tanto médica quanto muito amiga do Ayrton Senna. 10 anos depois do fim do casamento. Tenho uma preocupação muito grande em saber se a Lilian está bem. Foi uma atitude um pouco egoísta casar tão cedo e ir sozinho com ela para a Inglaterra. Tenho um sentimento de remorso muito grande. Um remorso que se tornou preocupação. Por isso, estou longe, mas acompanho tudo que acontece com ela. Gente, acompanho tudo que acontece com ela. Ou seja, ficou sabendo que ela casou de novo, ficou sabendo que ela teve filho em 1987, tá? E isso é uma coisa até que me reconfortou muito saber disso, gente, porque assim, ele era uma pessoa que ligava muito para as ex-namoradas, né? Tava sempre pegando mulher nova, mas estava sempre entrando em contato com as antigas, que é onde você encontra conforto, onde você encontra pessoas que já te conhece, que você também já conhece, aquelas pessoas que você não precisa iniciar nada do zero, nenhuma conversa do zero, as coisas já existem, a bagagem já existe, né? E tanto é que a gente tem inúmeros exemplos dele ligando para Cristine Ferraciu, para reclamar disso, reclamar daquilo, para chorar as pitangas dele, tá certo? Para chamar ela para sair de novo. Tem um momento aqui no livro, a Ayrton Senna liga para ela e fala: puxa, tem uma festa assim, assim, assado de um patrocinador tal, alguma coisa assim de europeu, tá?
Você não quer ir comigo? Ela fala, pra quê, Ayrton? Pra você mostrar pros teus amigos aí. Os amigos dele eram o quê? Gente da Itália, gente da Inglaterra, gente da França, né? Gente do mundo todo. Pra você mostrar aí pros seus amigos que eu sei falar várias línguas e que eu me visto bem? Não, muito obrigado, tá? Você arranja outra pra ir com você. Então, assim, existem inúmeros contatos. A própria Adriane Amin, no livro dela, né, o Minha Garota, ela também conta que mesmo depois do fim do relacionamento, houve outros momentos de contato com a Ayrton Senna. Não era uma coisa assim dele, nossa, nunca mais vi tal pessoa. Nunca mais fiquei sabendo sobre tal pessoa, nunca mais vi tal pessoa, né? Era difícil isso com alguma ex dele. E, no entanto, eu ficava muito grilada, porque a única com quem ele tinha se casado, durante o livro do Ernesto Rodrigues e durante os próprios relatos dessas ex-namoradas, ninguém menciona que ele sequer falasse sobre a Lilian. Gente, parecia um assunto nunca aconteceu. Sabe? Era uma coisa assim, isso nunca aconteceu. Não tinha nenhuma entrevista que ele falasse assim, essa daí de 94 na revista Caras ele fala. Mas assim, mais antigamente, mais pro final da década de 80, início da década de 90, ele não falava que era casado, que tinha sido casado, não mencionava o nome da Lilian em momento nenhum. Cristine Ferraciu nunca mencionou o nome da Lilian, do tipo, ele comentou assim, acessado sobre Lilian, não. Ou então a Adriane Amin, ele falou assim, acessado sobre Lilian, não é assunto. A Xuxa também diz que não era assunto. Eu ficava assim, gente, mas Lilian morreu, né? Não menciona, não é possível isso. E aí você vê, gente, que eu acho que isso era um assunto que pra ele foi tão pesado, isso que aconteceu, de que ele tinha tanto remorso, e remorso está aqui, a palavra, tá? Ele tinha tanto remorso que a única vez em que ele conseguiu dizer isso pra alguém não foi nem pra Adriane Amin, nem pra Cristine Ferraciu, nem pra Xuxa, nem pra Adriane Galisteu, foi pra Lina Mara Batistella, que é uma amiga dele, pra dizer o seguinte, olha, tenho sentimento de remorso e tenho muita preocupação com ela, ou seja, eu quero que ela seja feliz, eu quero que ela esteja bem na vida e que ela seja feliz, e de longe, eu tô aqui de longe, sem dizer nada pra ninguém, mas eu tô acompanhando tudo que acontece com ela. Então, assim, eu fiquei mais reconfortada de ver isso. E foi só agora, há pouco tempo, que eu fiquei sabendo que essa mania que ele tinha, tão comum de ligar para as ex, e que eu achava tão estranho que ele nunca tinha ligado para Lilian de Vasconcelos, foi só agora que eu fiquei sabendo que ele ligou sim, que teve uma única vez que ele ligou para ela, 10 anos depois do divórcio, eles se casaram em 81, e no final mesmo de 81, aquele casamento acabou, né? Tanto que ele volta em 82 para a Inglaterra já sem ela. Mas o divórcio mesmo só foi assinado em 84. E disse ela que ele ligou para ela 10 anos depois do divórcio. Então eu imagino que tenha sido ou a referência que ela faz final de 91 ou 92, o ano de 92, ou então fazendo 10 anos do divórcio mesmo assinado, que seria o próprio ano de 94. Não duvido, porque esse ano de 94 aí parece ser emblemático, né? Mas foi um telefonema muito difícil, porque tanto ele quanto ela não conseguiram dizer nada. Ficaram só com a voz embargada de um lado e do outro e não conseguiram dizer nada. Loira, olhos azuis, sorriso cativante. Lilian Vasconcelos foi a senhora Senna. Durante muitos anos, ela permaneceu em silêncio. Seu amor por ele nunca deixou de existir? Acho que entendo o que você está me respondendo. Nunca vai deixar de existir. Quando foi a última vez que você conversou com ele? Depois de 10 anos que nós estávamos separados, nós nos falamos pelo telefone. E eu embarguei, e ele embargou, e não conseguimos falar. Um dia, você foi a Lilian Senna. E que não amei o Ayrton, porque ele era o corredor do mundo, o piloto que todo mundo ama. Eu amei o menino que sempre morou no meu coração.
Se vocês quiserem ver essa mania que ele tinha de reencontro com o ex, além daquela ligação que ele fez para Cristina Ferraciu em março de 1994, ainda um pouco antes daquela revista Caras Problemáticas sair, hein? Que ele ligou chorando para dizer que estava, né, muito mal, que ele estava muito arrependido do que ele fez com ela. Aquela tal que ele comentou que a Adriane Galisteu, ela não enche o saco dele. Aí você pode ficar assim, nossa, mas ele era de ligar pra Xuxa. Anos depois do fim do relacionamento, ficavam se telefonando direto. Ela telefonava, mas ele também às vezes telefonava. Ele também telefonava pra Cristina Ferraciu. Encontrou a Adriane e a mim, lá pelos idos de 1992. Tem inclusive um outro momento aqui que eu não mostrei da Cristina Ferraciu pra vocês, mas vou mostrar aqui. Vamos lá, verão de 1992. Ou seja, vocês sabem que ele terminou com Cristina Ferraciu no finalzinho de dezembro de 91, tá certo? Então o quê? Faz 1 mês, 2 meses, 3 meses no máximo que eles terminaram, tá bom? Então vamos lá. Especialmente naquele verão de 1992, Senna se expôs como nunca, a gente sabe. Falei pra vocês que 92 foi o ano da... Nossa, pegando várias mulheres, saindo no sambódromo, apareceu sambando. Foi citado com uma frequência inédita nas colunas sociais do Rio e de São Paulo. E visto com mulheres diferentes na Boate Gallery e na casa de espetáculos Palace, ambas em São Paulo. A gente sabe, esse 92 foi o ano que ele pegou mulher assim a rodo. Era um tempo de emoções rápidas e inofensivas, tá certo? Eu só quero mulher, vou colecionando mulher. Ah, então você vai casar com ela. E quem quer casar com ela? Tô pegando mulher. Então, emoções rápidas e inofensivas, que ele celebrou em uma conversa com Joseph Leberer, em Heidelberg, na Alemanha, durante um teste da McLaren em Hockenheim. Aí ele, numa boa, devia ter pego uma mulher muito bonita, aí ele falou, Joseph, não é maravilhosa essa vida que a gente leva? Leberer aproveitou o clima de intimidade para sentir a que distância Ayrton estava da ideia de casar e ter filhos. Aí ele perguntou, o amigo perguntou, você não tem medo de que isso acabe um dia? Aí ele, não, eu tenho uma família fantástica. Ou seja, ele tava pegando mulher pra caramba, mas ele sabia que um dia ele ia se casar e que ele ia ter uma família fantástica. Ele sabia que um dia ele ia assentar e de que ia ser feliz. Ele ia ser feliz assim, viu? Por quê? Porque ele usava a família dele como base, como espelho, e ele disse, eu tenho uma família fantástica. Aí o amigo dele, olha, pra mim, quando uma mulher diz que me ama, eu acredito 100%. Agora, pra vocês pilotos, isso deve ser difícil, não? Aí ele, realmente é muito difícil encontrar uma esposa de verdade. Livre, leve, mas não exatamente solto que a Ayrton Senna tava, né? Então, assim, isso aqui também marca mais uma vez aquilo que eu falei pra vocês, que é o mal do príncipe, né? O príncipe jamais saberá se alguém se aproximou dele por causa das características mais internas dele, da personalidade dele, ou mais especificamente por causa do dinheiro dele, né? Esse é o mal do príncipe. O amigo dele fala, pra mim, quando uma mulher diz que me ama, eu acredito 100%. Mas o mal do príncipe, né? O príncipe tem esse problema. Quando uma mulher diz que te ama, pra você deve ser difícil, né? De acreditar. E era por isso, gente, que eu acho que Ayrton Senna recorria tanto a relacionamentos anteriores, passados, que eram pessoas que ele já conhecia, que ele já tinha mais confiança. Naquele mesmo verão aconteceu o que o piloto Nelson Loureiro, 11 anos depois, chamou de segunda fase do caso Senna com Xuxa. Ou seja, no verão de 92. Enquanto ele tá pegando geral, ele também tá pegando Xuxa. E por quê? Porque eles estão se pegando no momento agora, essa Xuxa.2, tá? Relacionamento Xuxa.2. É um momento em que os dois estão se permitindo estar juntos, nos momentos em que eles conseguem estar juntos, mas sem se ligar um ao outro. Olha, nós não temos aqui um relacionamento realmente, nós não estamos namorando, então assim, mas a gente se gosta pra caramba e quando a gente puder, a gente vai estar junto. Segunda fase do caso Senna com Xuxa. Ninguém soube na imprensa. Dessa vez eles fizeram a questão de que, olha, a gente não vai ser visto por ninguém, isso não vai ser comentado, isso não vai ser mencionado, isso aqui sou eu e você, Xuxa. Mas Loureiro disse que chegou até a levar o patrão ao sítio da apresentadora, no interior do estado do Rio, e que, logo depois de pousar, quando já ia retirar as malas de Ayrton do helicóptero, recebeu uma preocupada advertência. Que é isso? Deixa a mala aí. Não sei se vou ser convidado. Minutos depois, Senna voltou, dizendo que as malas podiam sim ser levadas para dentro de casa, e ficou lá por 5 dias, lá na casa da Xuxa.
Com Cristina Ferraciu, não houve uma segunda fase não, tá? Mas um encontro acidental durante o qual ela diz que Ayrton se mostrou atrevido e ao mesmo tempo inconformado com o fato de ela já estar com outro namorado. Então assim, Cristina Ferraciu, poucos meses depois também de ter acabado com Ayrton Senna, lá em dezembro de 91, ali no verãozinho de 92, sei lá, fevereiro, março, não sei quando é que foi, mas ela também já estava namorando outra pessoa. Cristina estava na casa do primo, em Angra. Por sinal, gente, a casa do primo da Cristina... gente, às vezes a gente fica pensando assim, nossa, o mundo é pequeno, né? Não, gente, aprendam uma coisa, isso é uma verdade, assim, do mundo. O mundo não é pequeno, a renda é que é concentrada. Cristina Ferraciu, como uma moça da elite do Rio de Janeiro, o primo dela tinha uma casa onde? No mesmo condomínio do Ayrton Senna, tá? No mesmo condomínio, Portugal. Então, Cristina estava na casa do primo em Angra e encontra Senna ao sair sozinha para uma volta de jet ski. Na lembrança dela, 11 anos depois, ele queria conversar e, para isso, arrancou a chave do jet ski dela e rebocou até o pier de sua casa no condomínio Portugalo. Preocupada, Cristina queria ir embora. E ele era muito abusado, né, gente? Vocês lembram que da primeira vez que ele encontrou Cristina Ferraciu, lá naquele... Primeiro foi no shopping, né, no Fashion Mall, mas aí a Cristina seguiu ele de carro até o hotel dele, o Intercontinental. Vocês lembram que ele pegou a bolsa da Cristina e levantou bem pro alto? Aqui ele arrancou a chave do jet ski dela, né? É igualzinho a cena da bolsa, né? E aí ela devolve a chave, o pessoal vai ficar preocupado, o pessoal que tava no barco esperando ela, né? E inclusive o pessoal é o primo dela e o namorado novo dela. Imagina se o povo vê isso, que foi Ayrton Senna que puxou ela para um canto. Ayrton continuou negando a chave e provocou: quem é esse ilustre desconhecido que você tá namorando? É o famoso assim, quem é esse João Ninguém aí que você tá namorando? Ele já sabia, né, e queria saber quem era o João Ninguém. E eu acho engraçado que quando você é Ayrton Senna e você vê uma ex sua já namorando uma outra pessoa, qualquer outra pessoa que essa sua ex esteja namorando não terá o mesmo dinheiro nem a mesma fama de Ayrton Senna, né? Então será sim um ilustre desconhecido. Mas assim, Ayrton Senna, certamente esse ilustre desconhecido, esse João Ninguém, é alguém que está tratando Cristina melhor do que você tratava ela. Certo, querido? O encontro, disse Cristina, ficou sério e doloroso, a ponto de os dois chorarem, minha gente! Montados cada um no seu jet ski, flutuando junto ao pier. Ele queria marcar um encontro. Ela queria ir embora. Deixa eu ir embora, você vai me causar um problema enorme. Eu quero que se danem. Ele queria que o primo dela e o namorado dela fossem para aquele lugar. A conversa já durava cerca de 40 minutos. Quando o primo de Cristina, em outro jet ski, aproximou-se e, sem olhar para a cena, disse para ela: você não acha que você já ficou parada aqui tempo demais? Tem gente querendo sair de barco atrás de você. Acho melhor você voltar. Você não é mais criança. Tem gente lá te esperando. Quem será, né? Tem gente lá te esperando. Todo mundo preocupado, achando que você morreu afogada. Ela prometeu ao primo que voltaria logo. Quando ele se afastou, Ayrton, de acordo com Cristina, devolveu a chave do jet ski com raiva e disse: seu primo é um babaca. E você ainda vai se arrepender do que está fazendo. É um grande erro a gente não estar junto. Cristina foi embora sem responder. Esse momento do convite da festa tá aqui, ó. Foi justamente quando ela descobriu que a mãe estava com câncer e saiu de Portugal para ver a mãe e ele ficou irritado, né? Ayrton insistiu para que ela não voltasse para o Rio, né? Para que continuasse morando com ele em Portugal, mesmo a mãe dela com câncer. Cristina explicou que não podia ficar longe da mãe naquele momento. 12 anos depois, ela lembrou que se surpreendeu com o comportamento do Ayrton. Ele ficou puto, de mau humor, sem falar comigo. Foi a gota d'água. De volta ao Brasil, Ayrton foi direto para a casa de Angra e lá ficou por uma semana. Cristina tentou falar com ele várias vezes pelo telefone, sem sucesso. Não estava atendendo o telefonema dela. Estava naquele momento dele de: estou muito mal com a situação, não vou falar com ela, vou ficar aqui, né? Aquele tratamento do silêncio. E a mãe dela com câncer, tá? Até que, surpreendentemente, ela foi convidada como homenageada principal. Gente, o mundo é muito doido, né? Como homenageada principal
para uma festa organizada pela diretoria do Banco Nacional no Rio. O Banco Nacional é aquele do bonezinho azul dele, tá? O mega patrocinador dele. O próprio Ayrton ligou para insistir no convite. Ou seja, fazia alguns dias que não conversava com ela, aquele clima bosta, aí de repente ele liga para ela para dizer isso. 12 anos depois, né, ou seja, quando ela tá dando entrevista aqui pro Ernesto Rodrigues para escrever o livro, na lembrança de Cristine, o diálogo foi o seguinte, é ele para ela, né? Cris, tem uma festa do banco. Aí ela, sucesso para você, eu não vou, estou aqui com a minha mãe. Aí ele, finalmente, né, gente? Finalmente! Como está a sua mãe? Ah, você tá preocupado com a minha mãe? Você não ligou para perguntar, não quis saber como ela passou, não mandou uma flor. Você tá ligando pra quê? Aí ele, eu tô com saudade, passei essa semana trancado no quarto, pensando na vida. Ui, gente, muito mal, tava trancado, tava aqui com meus pensamentos, muito mal, entendeu? Aí ela, olha, me desculpe, mas eu não tenho mais nada pra falar. Sua postura foi muito feia. Aí, pelo amor de Deus, eu queria que você fosse comigo na festa do banco. Aí lá, pra mostrar que eu sou bonitinha, poliglota e educada, falo 5 idiomas e me visto muito bem? Não, chama quem você quiser. Seguiu-se na memória de Cristine um longo pedido de desculpas que a fez mudar de ideia e ir à festa com Senna. No jantar do Banco Nacional, ela disse que Ayrton parecia estar vivendo um grande conflito e que chegou a chorar. Minha gente! Mas, na volta para Angra, ele se isolou novamente. Foi quando ela resolveu romper definitivamente. Eu era casada em primeiro lugar com a vida e depois com quem estivesse comigo. Eu era cidadã do mundo, adorava viajar e não queria clausura imposta pelo temperamento do Ayrton. Sim, o temperamento do Ayrton e da família dele era uma clausura. Ela não podia nada. Quem estivesse do lado dele não podia nada. Dias depois da festa, ela recolheu alguns troféus de Ayrton que guardava na sua casa no Rio, pôs todos num carro e pegou a estrada para Angra. Na chegada à casa do condomínio Portugalo, não quis entrar, apenas explicou. Eu vim conversar com você. Ayrton ficou surpreso. Os dois acabaram sentados na escada externa de acesso à casa. Ele estava de óculos escuros, como sempre, né, gente? O primeiro desabafo na memória de Cristine foi o seguinte. Vim para dizer várias coisas. Primeiro, te amo, te admiro, sou apaixonada por você. Está sendo a decisão mais difícil que tomei na minha vida até hoje. Mas eu não quero mais ficar do seu lado. Alguém, para estar do meu lado, tem que entender que eu sou filha, que eu sou irmã, da mesma forma que você é piloto, que é filho, é tio, é sobrinho e é irmão. E eu não tive um apoio sequer de você. Minha mãe com câncer e você incapaz de fazer sequer uma ligação para perguntar como estavam as coisas. Uma pessoa assim não tá do meu lado, você é egoísta. Isso é uma coisa, né, que muita gente fala. Ayrton apenas ouvia, o olhar escondido pelos óculos escuros. E ela continuou, agora falando dos planos dele de se casar e morar em Angra. Os filhos, quando crescessem, ela lembrou, ele queria que fossem estudar de helicóptero. Ela achava a ideia uma loucura. Gente, imagina, morar na casa de Angra com as crianças. Imagina, as crianças indo para a escola todo dia de helicóptero. Aí ela fala, eu poderia ter engravidado, mas eu quero uma família de verdade, quero um pai presente nessa família, quero uma vida estruturada. Não quero ser cigana. Meu sonho não é botar macacão de Fórmula Indy e ficar lá de chapéu no meio daquela cafonalha. Meu sonho é ter você como você é. Tenho o maior orgulho de você ser tricampeão, mas chega. Você só tem 2 opções na vida. Ou vai arrumar uma mulher graneira. Graneira é uma mulher que está querendo grana, né? Que está querendo dinheiro. Ou vai arrumar uma mulher graneira ou alguém muito ruim que precisa da sua fama e do seu dinheiro. Ou seja, você se continuar do jeito que você é, você só vai conseguir 2 tipos de mulher. Ou uma mulher que combine esses 2 tipos. Uma mulher que precise da sua grana e que precise da sua fama. Como eu não sou nenhuma nem outra, estou te dando adeus. Ayrton disse Cristine, continuou apenas ouvindo, indecifrável sobre os óculos escuros. E ela desabafando. A gente vai continuar com essa história muito mal resolvida nas nossas vidas. Eu termino com você te amando. A resposta de Ayrton, contou Cristine, finalmente foi dada, e acompanhada de algumas lágrimas. O último diálogo. Eu nasci assim,
Eu cresci assim, você me conheceu assim e eu vou morrer assim. Gabriela! Eu não vou mudar nem por você, nem por ninguém. Aí ela, ótimo, que Deus te ilumine e te faça encontrar alguém que te faça feliz. Definitivamente não sou eu. Na estrada, de volta para o Rio, Cristine tinha certeza de que estava deixando para trás 2 Ayrtons. Um era o Ayrton Senna da Silva, o piloto determinado, bonito, aquela coisa fofa que todo mundo queria botar no colo, que sabia o que queria, que corria atrás, que conquistava, completamente destemido. E tinha um Ayrton deprimido, sofrido, infeliz e carente. A desconfiança, disse Cristine, era tanta que Ayrton chegava a impor restrições a amigas de infância dela, por achar equivocadamente que elas estavam se aproximando de Cristine por causa dele, amigas de infância dela. Esse lado desconfiado fez com que Ayrton jamais convidasse meus pais para ir à sua casa, nem para a famosa festa de inauguração do cartódromo na fazenda de Tatuí. Zero de consideração, aquilo para mim era morte. 12 anos depois daquela despedida, Cristine Ferraciu, aos 37 anos, né, casada com um executivo do mercado financeiro. Esse povo não casa mal, né, gente? Disse que não admitia que falassem mal do Ayrton perto dela. E lamentou que ele tenha sofrido tanto com um lado de sua personalidade que poucos como ela conheceram. De certo modo, o Ayrton não gostava de ninguém. Então, se fosse há 10 anos, concordaria com você. Hoje não. Porque eu venho aprendendo que não é só o coração que determina o bem-estar, a harmonia entre duas pessoas. Verdade. O relacionamento entre o homem e a mulher é a coisa mais antiga que existe na humanidade. E ainda não há fórmulas ou parâmetros que, se forem seguidos, vão assegurar o amor, a paz, o sucesso do relacionamento. Apesar de ter consciência de que é importante, é fundamental você amar, sentir e estar ao lado. Ou seja, ele está querendo dizer que sim, é muito importante o coração, mas não é só isso, tá? A gente tem que saber escolher bem a pessoa. As personalidades têm que ser próximas, as coisas têm que dar certo. Senão você pode ficar dando, sei lá, murro em ponta de faca. Aí a revista concorda com ele, fala assim, ó, mas decidir só com o coração pode trazer sofrimento. Tá vendo? Isso aqui, essa parte em negrito aí, ó, foi a própria entrevistadora que concordou com ele, né, e falou isso. E aí ele fala, exatamente, por isso tem de ser avaliado num dado momento, dia a dia, a vida real. Não só o sonho de que todos nós temos, mas a realidade. Qual é a realidade num relacionamento entre um homem e uma mulher? Num relacionamento específico? Porque cada pessoa é única, tem o seu caráter, sua personalidade. E, mesmo com muita experiência, não existe um ponto em que se possa dizer que já se saiba de tudo. É aí que entra o lado racional? Aí ele fala, na hora do vamos ver, tudo terá de ser direcionado exatamente àquela pessoa, ou aquelas duas pessoas que terão de encontrar a fórmula delas, que é única, para viver em harmonia, com amor e paz. Aí vai entrar o racional também, porque o coração, infelizmente, funciona só do sonho. No mundo em que a gente vive, ele não funciona, só parcialmente. Mas você tem de experimentar só o coração para aprender isso, ou experimentar muito o racional para também entender que não tem nada a ver. E acho que é o conjunto dos dois que devem contar. Aí a revista, você já passou por essas duas experiências? Aí ele, já passei. Por isso cheguei no ponto em que, eu creio, é um pouco de cada um. É um pouco de cada ingrediente que dá a mistura ideal. E eu ainda não cheguei lá. Ele falou isso, eu ainda não cheguei lá. De encontrar a pessoa em que esse balanço entre coração e racional esteja um balanço ideal para que ele opte pelo casamento, né? Agora, é engraçado você ler essa entrevista e perceber que ele falou que já experimentou os dois lados, só o coração e só o racional, e ficar tentando entender quais das antigas mulheres dele seriam isso ou aquilo, né? A gente já viu que com a Lilian de Vasconcelos foi um momento em que o racional dele pouco estava agindo, né? Ele agiu só com o coração. Vou casar com ela, vai ser bom, vai dar certo, e novo, super novo, não parou para pensar em nada, calcular nada, e não deu certo.
Afinal de contas, a pessoa tem que combinar com seu estilo de vida também, né? E isso machucou os dois, né? Machucou muito. Até porque eles se conheciam desde criança, desde muito, muito cedo. A mãe de ambos, né? Elas eram amigas. Agora, esse lado racional, puramente racional, ele disse que também já viveu isso. E acho que foi no final do relacionamento com a Yamin, né? Um relacionamento que começou bem balanceado entre coração e racional, mas que já do meio para o final estava mais na parte racional. Mas é uma interpretação minha, né? São vozes da minha cabeça. Mas eu acho que o estilo de vida dela, a família de onde ela vem, a criação que ela tem, uma moça que gostava também muito de esportes, né? De se mexer com o corpo, racionalmente encaixava muito no estilo de vida dele que a família dele queria. Mas talvez estivesse faltando um pouco do coração ali naquele final do relacionamento, né? E ele estivesse levando mais pelo racional de que ela combina demais com tudo aquilo que eu idealizo de uma mulher, a família dela também e ela também. Agora, ela na maturidade, né, hoje em dia, ela analisa de que ele talvez com o tempo, também amadurecendo, fosse entender de que talvez devesse voltar para uma mulher como ela. Mas a gente não tem como saber se isso ia acontecer ou não, né? Muito chato a gente ficar aqui querendo opinar alguma coisa. Mas já que a gente falou sobre a Lilian de Vasconcelos, que ali a razão estava pouco agindo e era mais o coração, tem um outro caso em que o coração estava falando muito alto, né? E que a vida racional não estava funcionando. Vamos falar da Xuxa, então, um pouquinho? Aí não Como é dá que pra tá manter o a cabeça fria. Não É? dá pra manter a cabeça fria. Aí a cabeça fria Não, vai pro espaço. Só funciona o coração. Como é que começou o namoro, Ayrton? Como é que pintou? Bom, já se falou muita bobagem, né? Muita fofoca. E a verdade é que a gente se conheceu no início do ano, no programa dela. Eu fui a um programa dela. E como consequência a gente se conheceu e foi se conhecendo e de repente nós estávamos juntos. E está conhecendo cada vez mais. Sim, mas ela é uma pessoa especial. Uma pessoa adorável. É adorável realmente e ela é atraente demais como mulher, como cabeça, como astral. É realmente difícil de controlar, não dá para controlar. Seu coração, tão admirado pelos preparadores físicos, consegue se manter tranquilo quando você revê a Adriane depois de uma longa viagem? Aí ele, isso é um segredo. Você costuma ser fiel? Essa pergunta é ótima, gente. Você costuma ser fiel? Aí olha a resposta, mais assim, sou defensor do relacionamento aberto só para mim. Olha ele. Acho que a verdade, seja ela qual for, não machuca, porque o que é verdade é constante, não é passageiro. Acho que a verdade, seja ela qual for, não machuca. Ele poderia dizer, não, sou fiel. Quando estou com uma pessoa, estou com aquela pessoa. E ele fala, não, acho que a verdade, seja ela qual for, não machuca. Ou seja, se eu falo pra você que adoro você, que gosto de você, que quero ficar com você e que escolhi você, você acredite nisso, porque isso é verdade. E não vai machucar o fato de que eu tô te contando que às vezes, quando eu tô por aí pelo mundo, tô pegando outras pessoas. Já fui casado, já namorei sério, mesmo quando adolescente, com 16, 17 anos, que era aquela Sofia, né? Já brinquei, já me diverti, tive relacionamentos assim, que duravam um único encontro. E disso tudo, acho que a tentação num relacionamento com uma mulher é sempre muito grande. E disso tudo, acho que a tentação num relacionamento com uma mulher é sempre muito grande. Ou seja, e disso tudo, digo que quando estou me relacionando com uma mulher dessa forma mais longa, a tentação é sempre muito grande. E ele cede à tentação, tá bom? Mas existe uma diferença entre essa tentação e você saber admirar a beleza, esteja ela no charme da mulher, na forma dela se expressar na beleza física. Aí a revista fala, ué, mas mesmo que você esteja bem ao lado de alguém, ou seja, a entrevistadora entendeu que ele é adepto do relacionamento aberto só para ele. Ela perguntou, ué, mas mesmo que você esteja bem ao lado de alguém? Aí ele, mesmo que você esteja estável, feliz com a sua parceira.
Você não pode se fechar e viver tão simplesmente para sua parceira, sem observar o que está acontecendo em volta. Acima de tudo, para que se sinta realmente seguro, tranquilo, que a pessoa que está ao seu lado é a que você realmente quer. Nossa, eu tô... É que eu tô tentando entender a lógica da pessoa. Pela lógica que ele tá dando a entender de que, admirar outras mulheres, às vezes sair pra jantar com outras mulheres, ou não só jantar, mas fazer algumas outras coisas mais após o jantar, serve até para que você se sinta muito seguro e tranquilo de que você realmente escolheu a pessoa certa aqui, realmente seguro, tranquilo, que a pessoa que está ao seu lado é a pessoa que você realmente quer. Ou seja, admire as outras mulheres, converse com elas, saia com elas. E aí, isso é muito bom, porque você vai ter, realmente, fulana de tal é muito melhor do que isso aqui, viu? Aí a revista. Então você não é fiel, tá aqui, ó. Ué, então você não é fiel. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Aí ele, isso não quer dizer que você tenha de ser infiel. Nossa, isso não quer dizer que você tenha de ser infiel. Absolutamente. Mas ao mesmo tempo em que sou capaz de namorar firme, tenho capacidade de admirar uma beleza. E, a partir do momento em que meu relacionamento não estiver me satisfazendo mais, naturalmente a necessidade, a procura de algo vai aumentar. Ao ponto de você realmente tomar uma iniciativa e de repente encontrar outra pessoa, seja por uma única vez, seja por algumas vezes ou até para mudar completamente de parceira. E voltando a lembrar da outra frase que ele comentou, acho que a verdade, seja ela qual for, não machuca. Ou seja, se tiver tudo acordado entre as pessoas, né? O acordado não sai caro, né? Aquilo que é acordado não sai caro. E aí a revista, o que é mais difícil para você? Dar o fora ou levar o fora de alguém? O que machuca mais? Aí ele, isso é relativo. Depende muito do seu envolvimento com a mulher. Eu diria que já ocorreram situações em que me doeram muito dizer não, mas era necessário. Receber um não, talvez eu seja um cara privilegiado. Isso aconteceu quando eu era mais jovem, mais criança mesmo, na época da adolescência. Ou seja, ele está dizendo que hoje em dia é mais difícil ele chegar numa mulher, a mulher dizer não. Aí tem as fotos dele lá na Fazenda Dois Lagos, em Tatuí, com a Adriane Galisteu, na época da adolescência. Então não sei exatamente o que quer dizer ouvir um não, hoje. Mas dói dizer não. Acho que aquilo que você não quer para você, não deseja para quem você admira ou gosta. De repente o amor muda, mas permanece o carinho. E dói porque não existe nenhuma alegria, nenhuma satisfação em saber que tem alguém que está sofrendo por você. E nessa parte daqui até pode ser assim, totalmente vozes da minha cabeça, mas aqui eu acho que ele tá falando da Adriane e a mim e do não que ele disse pra ela, né, de que ele terminou o relacionamento com ela. E que ele não ficou contente com isso, né, ninguém fica. E acho que casa muito bem a frase que ele disse, né, de repente o amor muda, mas fica o carinho. E dói porque não tem alegria nenhuma em ver que alguém tá sofrendo por você, né, e a gente viu o quanto que ela sofreu por ele. E a frase, e de repente o amor muda, eu acho também que é uma coisa interessante de se analisar, porque quando eu estava aqui pensando que no caso da Adriane e a mim seria muito mais racional do que coração, eu não estou dizendo que já começou racional. Não. Eu acho que começou muito com o coração e era muito fácil. Se você pega as fotos dos dois para ver, é muito fácil de ver que aquele cara tá gostando daquela garota. Mas eu acho que foi um relacionamento longo, né? Que durou 4 anos. Acho que é o maior que ele tem, né? Mas em algum momento aí no meio desse relacionamento, ou mais pro final desse relacionamento, eu acho que a parte do coração deu uma apagada, mas o racional dele continuou levando o relacionamento até o final desse 4º ano. Porque ele sabia que ela casava muito bem com o tipo de mulher que ele desejava que fosse uma futura esposa dele. Então ele acho que começou com o coração e o racional também, ou seja, estava casando as duas coisas ao mesmo tempo, mas depois ele viu que, eu acho que o sentimento apagou um pouco, ficou só o carinho, mas o racional dele estava levando o relacionamento até que não deu, até que veio a Xuxa.
Como você se comporta quando está sofrendo? Reza? Faz mais ginástica? Como você espanta a tristeza? Depende. Existem momentos em que a alternativa é você se encontrar com é você se concentrar no seu trabalho ou em alguma outra alternativa que esteja ao seu alcance, te absorvendo. Existem momentos em que absolutamente você tem que lidar com o problema, racionalizar aquela parte do coração e assimilar aquela realidade, seja como for. Ela é uma realidade. Aí a revista, isso se aplica também ao amor? Mesmo quando você está ao lado de uma mulher que você gosta, ama e conclui que ela vai te fazer infeliz no futuro e você a ela, o melhor é mudar a direção. Para chegar a essa decisão é porque você, eu em particular, tentou muito, tentou mesmo. Não sou uma pessoa de mudar de rumo facilmente. No entanto, já ocorreu ao ponto de eu decidir parar. Não vou insistir mais, porque tudo tem limite e mesmo gostando, tenho de mudar. Sei lá, eu acho que aqui ele tá falando da Xuxa, sabe? Mesmo quando você está ao lado de uma mulher que você gosta, ama, né, mas conclui que ela vai te fazer infeliz no futuro e você a ela, talvez seja questão de ela ter que abandonar o trabalho para ficar com ele, né, ou eles ficarem muito tempo sozinhos, o melhor é mudar de direção. Não vou insistir mais porque tudo tem um limite, mesmo gostando tenho de mudar. Sei lá, eu acho que isso aqui pode fazer referência à Xuxa. Aí a revista, você daria nomes? Você concordaria com Eneida de que você está falando da Xuxa? Aí ele, absolutamente, isso não seria correto. Mas tive forças para fazer isso. E acho que a força nesse momento vem da lucidez, da combinação do racional e do coração. O coração eu sei que é ótimo, é uma maravilha, mas tem uma duração muito curta, tendo que conviver no mundo em que a gente convive. Então, tem de existir o racional, e para isso, muitas vezes, tem de dizer não, ter força para mudar, para resistir à tentação. Ai, não dá para ler aqui direito, da volta do assédio. Eu não consigo ler direito. Isso é fogo, mas tem que ser forte. Se você for fraco, não vai a lugar algum. Nos carros de Fórmula 1, você equilibra emoção e razão ou é só racional? Ali é muito do amor que eu tenho pelo que eu faço. Aí a revista, que ainda nenhuma mulher superou, ou seja, nenhuma mulher superou esse amor que você tem aí pela Fórmula 1? Aí ele, não. É algo muito forte que sinto desde os 3, 4 anos. Ou seja, tá dizendo para a revista que ele é casado com a Fórmula 1. E é agora que vem o problema, né? Porque vocês ficam me perguntando, e aí, Eneida, o que você acha dessa revista Caras? O que você acha dessa entrevista? O que ele tá falando aí? Bom, gente, essa entrevista é um enigma. E o enigma está naquilo que eu já tinha comentado com vocês, de que as imagens que foram escolhidas para ilustrar a revista, elas não casam com o texto que está na entrevista. E aí as pessoas falam, vamos interpretar. E aí os fãs de Galisteu poderiam vir aqui puxar a minha orelha e dizer assim, se vocês vão interpretar, por que a minha interpretação vozes da minha cabeça, que seria aquela do pegadinha do malandro, de que ele teria dado essa entrevista aí super dizendo que não encontrou a mulher ideal para casar, de que ele não tá pronto para casar, e assim, ainda é meio que, sei lá, parece até meio humilhante, né? Porque tá com a foto da mulher ali e tá dizendo, não encontrei a mulher certa para casar, mas tá com a foto da mulher ali, né? Mas aí vocês poderiam dizer, se é para interpretar, por que eu não posso interpretar então de que ele estava dando aquele texto, aquela entrevista para despistar, para enganá-la? Mas que aí ela super desiludida, assim, do tipo, nossa, olha só o que eu li, meu Deus do céu. Aí ele ia lá com um anel de brilhantes e ia pedir ela em casamento. Não, sua boba, isso era uma brincadeira, eu tava te trollando, eu tava trollando todo mundo. Interpretações à parte, porque isso não é nem uma interpretação, isso é uma... Ai, gente, isso é deixar a imaginação fluir muito. Por isso eu quero ir aos fatos. Nós não vamos interpretar a princípio. A princípio eu quero dizer o que essa entrevista é. O que ela é. O porquê dela ser isso, aí a gente deixa para depois. Ou seja, as razões dele estar querendo dizer isso, aí a gente deixa para depois. Mas primeiro, o que ela é? Ela é uma declaração
de que ele ainda não encontrou a mulher da vida dele. Mas e as fotos? Como justificar essas fotos? Até porque, gente, convenhamos, né? Venhamos e convenhamos que Ayrton Senna nunca fez um ensaio assim tão grande com a namorada em que ele permitisse que várias fotos dele com uma namorada fossem publicadas em alguma revista, jornal, né? Ele já, uma vez, ele, né, já posou para a revista Manchete com aquela Marjorie Andrade, né? Aquela modelo que, sinceramente, acho que já teve alguma coisa com ele, sim, já teve algum casinho e era amiga dele, e é o que eu imagino, tá? Mas que ali em 1987, né, quando o auge daquela história do Piquet chamando Verídice gay estava lá no auge dessa situação, a família diz, Adriane Yamin, no livro dela, né, diz claramente, diz com todas as letras que ela foi contratada, tanto para ir a Portugal, né, do Grande Prêmio lá do Estoril, para ficar circulando com ele nos boxes, como também saiu na revista Manchete a foto dos dois abraçadinhos, juntinhos. Então, assim, que eu tenha visto assim, uma foto posada de Ayrton Senna com alguma garota. Nossa, eu tô aqui posando com uma mulher. Pra sair numa mídia, né? Porque uma coisa é ele posando no casamento dele com Lilian. Aí tem várias fotos. Agora com Xuxa mesmo, eu não tenho... Gente, a namorada mais famosa não tem uma única foto assim bonita dos dois posando juntos. Dá até vontade de contactar a Xuxa e falar assim: Xuxa, tu não tem foto aí com Ayrton Senna na tua casa, não? Porque assim, as fotos que circulam na internet são péssimas. É foto de jornal que saiu na revista, os dois andando assim, bate a foto ao longe, sabe? Dentro de um show da Simone. Tu não tem não, Xuxa, uma foto boa aí sua com Ayrton Senna em casa? Aquelas com máquina fotográfica, igual a Adriane Yamin aí, tem várias dentro da casa dela. Por sinal, essas fotos da Adriane Yamin, que ele tá abraçando ela lá na fazenda dela, né? Que foi até um amigo, ela descreve no livro que foi um amigo que bateu as fotos. As fotos são bonitas, sabe? Parece até foto de fotógrafo, assim, mas foi um amigo que bateu. Outras não, outras parecem aquelas fotos que a gente tirava dentro de casa na década de 80 e de 90. Vocês lembram, né? Que são fotos mais comuns. Mas essa sessão que ele tá agarrando ela, abraçando ela por trás, carregando ela como se ela fosse uma mochila atrás dele, são umas fotos bem bonitas. E outras tantas são fotos mais normais. Mas assim, foto posada, bonitona mesmo. Só essa sessão de fotos aí com Adriane Galisteu que eu conheça, só. Cristine Ferraciu também fico assim: gente, Cristine, tu não tem foto boa, não? Com a Ayrton Senna guardada com você? E daí a gente fica aqui elucubrando, né? Eu já falei o que a entrevista é. A entrevista é: eu não encontrei a mulher para casar. Agora, o porquê? O porquê, então, de dar uma declaração dessa com aquelas imagens junto daquela menina, numas fotos tão bonitas? Aí é que vai vir o momento elucubração, que vai vir o momento aqui, vozes da minha cabeça, vozes do vamos tentar imaginar. Aí o pessoal da página dos fãs da Galisteu podem dizer: não, agora a gente tá empatado aí, competindo aí, de quem tá inventando a maior sandice da cabeça. Mas eu ainda acho que o pegadinha do malandro tá difícil de ser engolida. Eu acho, sinceramente, que ele realmente ficou muito chateado com a revista Caras anterior, em que a Adriane Galisteu apareceu sozinha. Eram só fotos dela, unicamente dela. Disse Viviane Senna que aquilo dali era uma autopromoção da Adriane Galisteu usando o nome do Ayrton Senna. Ou seja, eram só fotos dela, mas ela só estava ali se dizendo primeira dama da Fórmula 1. Tá escrito isso na capa, primeira dama da Fórmula 1. Ou seja, como se Ayrton Senna fosse o presidente da Fórmula 1, né? O corredor máximo, né? E ela fosse a mulher casada com ele, a primeira dama da Fórmula 1. E com aquelas fotos mega sensuais, ela nua na cama. E o nome do Ayrton Senna sendo usado à torta e à direito, ela declarando como é o relacionamento dela com ele. Eu acho, sinceramente, que como Ayrton Senna sempre foi uma pessoa de as coisas são feitas do jeito que eu quero, quando eu quero e nos meus termos, eu acho que ele contactou a revista Caras para dizer assim: agora eu quero dar uma entrevista. E aquelas fotos são meio que... Sim, ela é bonita, né?
Ela é muito bonita, mas ela tá comigo. Vocês estão vendo em todas as fotos que ela tá comigo, que ela não aparece sozinha? Aquela outra revista Caras foi um erro. Essa moça bonita que vocês estão vendo, ela tá comigo. Mas ela não é a primeira dama da Fórmula 1, porque eu ainda não encontrei uma mulher para casar. Estranho, né? Meio dúbio, meio misterioso, totalmente filosofando, mas acho que Adriane Galisteu tem razão em dizer que aquilo dali foi uma forma dele se reconciliar com ela, e ela no livro dela, a gente vai voltar a ler aqui, né, o livro O Caminho das Borboletas, ela fala que ele liga pra ela um dia e fala, e aí, já foi na banca de jornal ver? Aí ele tava já, né, na Europa, né, e ela tava no Brasil, até porque essa revista saiu assim muito perto dele morrer, né, saiu eu acho que no dia 27 de abril e ele morreu no dia 1º de maio. E aí ela levou um susto quando ela viu na banca de jornal, porque aquilo foi uma total surpresa que ele fez pra ela. Ela não sabia que ia sair uma nova matéria sobre eles na revista Caras. E com aquelas fotos, né? Aquelas fotos bonitas dos dois juntos, né? Então, assim, acho que sim, foi uma forma dos dois se reconciliarem. Foi uma surpresa que ele fez pra ela, mas uma surpresa e uma reconciliação dentro dos termos em que eles estavam vivendo, que eu acho que ainda não eram termos de eu vou casar com você. E eu acho que o texto da entrevista deixa isso bem claro. Além disso, uma clara demonstração de quem manda aqui sou eu e as coisas são feitas do jeito que eu quero, né? E também uma clara demonstração para todos os homens que acharam ela bonita na revista anterior, né? De que tá comigo. Vocês acharam bonita, mas tá comigo. Parece um pouco confuso para vocês? Não sei, comentem aí o que vocês acham. O irônico e curioso dessa história toda é que essa revista saiu e 3 dias depois ele morreu. Então, assim, não importa que ele ache que quem manda aqui sou eu e as coisas são feitas do jeito que eu quero e que quem diz a última palavra sou eu. Ou seja, não importa que o texto esteja dizendo que ele não encontrou ainda uma mulher para casar. Porque para a população brasileira, sinceramente, o que fica são as fotos. Ainda mais um conjunto de fotos tão bonitas e fotos tão grandes e uma capa, uma capa da revista que fala, Ayrton Senna fala sobre casamento e filhos. Você acha que a população brasileira está abrindo a revista para ler aquela entrevista dali? Ainda mais uma entrevista tão hermética, tão filosofal, tão ensaboada, tão dizendo isso, mas querendo dizer aquilo. Não é bem isso, não é bem A, não é bem C, talvez quem saiba seja D. Não, a população brasileira abraçou aquela revista que saiu 3 dias antes dele morrer. Abraçou aquela revista como, olha só, a Adriane Galisteu era a mulher que estava com ele e ele ia casar com ela. Olha aqui na capa da revista, dizendo que ele fala sobre casamento. E olha só quantas fotos que saíram dos dois juntos. Essa é a impressão que ficou na população brasileira, né? E lembrando mais uma vez de que ele nunca tinha feito isso com mulher nenhuma, nem mesmo com a Xuxa, aquela sessão de fotos, ainda mais deixar sair da imprensa, assim. A ponto de algumas mulheres, algumas ex, né, se questionarem. Cristine Ferraciu mesmo, ela fala, ele sempre foi muito discreto, ele sempre foi muito de guardar o que é pessoal dele, e as relações que eram importantes para ele, olha o que ela marca, as relações que eram importantes para ele nunca expôs. Como foi o caso dela, como foi o caso da Adriane Yamin, e como foi a tentativa até mesmo da própria Xuxa, que ele tentava não expor, mas Marlene expunha, né? Eu sempre procurei não expor a minha vida, o máximo que eu pudesse não expor. E ele também era muito querido com relação a isso, porque ele não expunha nenhuma das relações importantes da vida dele, nunca expôs. Na capa de Caras, nós dois, ele e eu, fotografados numa de nossas últimas temporadas na fazenda de Tatuí. Muitas fotos, os dois abraçadinhos ao pôr do sol, a cavalo, passeando de mãos dadas, né? Ele havia liberado as fotos para a mesma revista que tinha sido nosso drama. A mensagem era, no mínimo, mais um aceno de desculpas. Ele assumia em público, sem nenhum constrangimento, seu idílio. Detalhe, o cenário do romance era a fazenda, propositalmente o lugar mais familiar de todos em que convivíamos. Tinha alguma coisa de simbólico ali, não tinha? Aquele 3 de abril em que o vi pela última vez... É engraçado isso, né? Porque esse foi o último momento que a Adriane Galisteu viu a Ayrton Senna, foi no dia 3 de abril de 1994. Porque quando ela chegou em Portugal,
no último dia de abril, ela encontraria ele na noite do dia 1º de maio, quando ele voltasse de Imola, quando ele voltasse para Portugal, né, de Imola, só que ele morreu e ela não encontrou. Então a última vez que ela viu Ayrton Senna foi no dia 3 de abril de 1994. Aquele 3 de abril em que o vi pela última vez me encheu de certeza de que um relacionamento novo, maduro e feliz se instalara entre nós dois, depois daquele terremoto. Estávamos de bem com a vida. Fiz a mala dele e a deixei pronta para a volta da fazenda. Tivemos a tarde toda no apartamento da Paraguai, falar, rir, relaxar, amar, como talvez nunca tivéssemos nos amado. Ela fala muito de sexo aqui no livro. Eu gosto. Foi um dia especial e nem ele nem eu haveríamos de desconfiar. Por quê? Levei-o a cumbica no meu Fiat, o Fiat que ele deu para ela, né? E ainda tínhamos meia hora para gastar. No carro, papo delicioso, abraços e beijos. Ele se despediu com aquele sorriso gostoso. Estou de olho em você, garota. Eu também estou de olho em você, garotinho. Já estou com saudade. Estou de olho em você, garotinha, também com saudade. Ele ainda repetiu cheio de carinho. A despedida, mais os suspiros da longa tarde de amor que tivemos no dia da sua partida para o Japão. E mais aquele beijo de partida caliente de novela mexicana. Aquele beijo que trocamos ainda dentro do carro. Tudo aquilo me rodopiava na memória como uma mensagem enigmática que eu precisava decifrar, um quebra-cabeças cujas peças justapostas me indicariam a rota da minha futura relação com ele. Ela tá dando a entender de que iam se casar, né? É isso que vocês estão percebendo aqui. Este era o meu estilo de se relacionar com a vida e com as pessoas. Discreto por natureza, dizia o mínimo necessário, mas determinado em tudo e que fosse do seu interesse, agia no sentido do fundamental. E é engraçado que ela fala aqui, né, do GP, porque em 94 começou em Interlagos, depois foi Aida no Japão. A terceira corrida era justamente em Imola, né? E vocês sabem que a corrida de Interlagos, ele foi até quase o final, até quase terminar, né? E ele rodopiou a poucas voltas do final. Mas no GP de Aida lá no Japão, foi logo na largada, né, que bateram no carro dele e ele saiu, né? Aí olha só o que ele falou para ela pelo telefone. No GP de Aida no Japão, no qual ele tinha tudo para vencer, por uma situação que eu faço questão de abrir aspas para mostrar o grau de irritação dele quando me ligou. Aí ele falou para ela: você não sabe, Adriane, o que é fazer uma viagem longuíssima como essa, trabalhar feito louco em cima do carro para vir um debilóide e bater na traseira do seu carro, antes mesmo de completar a primeira volta. Você não tem ideia de como eu fiquei. Tinha sim, eu sabia o que significava para ele perder, sabia o que significava perder daquela forma, sem ter sequer a chance de se pôr à prova. Eu ficara acordada de madrugada, sofrendo com o fuso horário, porque sabia o quanto aquela prova em Aida significava para ele. Minha mãe estava ao meu lado, solidária, no apartamento da Rua Paraguai, tá vendo? Ouvi a cacetada do Mika Häkkinen. Desliguei a TV, respirei um pouco, liguei de novo. Ayrton estava tão louco de raiva que nem cumpriu aquele seu ritual de sempre. Foi embora de capacete e tudo na cabeça. A prova foi no dia 17 de abril. Eu tinha um motivo a mais para torcer para uma vitória dele. Queria de presente de aniversário. Dia 18 eu atingiria a minha maioridade. No dia 18 de abril de 1994, ela fez 21 anos de idade. Pela primeira vez, o melhor motivo de minha alegria estava a milhares de quilômetros de distância. O voo da Varig que levou ela para lá foi no dia 29 de abril, tá? Uma sexta-feira. Voo da Varig de destino a Lisboa partia às 10h10 daquela sexta-feira. Ou seja, ela chegou em Lisboa no sábado, tá bom? No sábado, dia 30 de abril. E aqui, gente, ela fala o seguinte: como ela chegou no sábado em Portugal, porque o voo dela foi sexta, dia 29, ela chegou no sábado, né, no dia 30, e ela não viu o acidente do Ratzenberger na hora que aconteceu, porque assim, ela chegou no aeroporto, né, aí tem que pegar um carro para ir até Sintra, na casa do Braguinha, porque ela daria um tempo lá e depois é que ela iria para o Algarve. Como eles sempre faziam, a Ayrton Senna também fazia isso, né? Então ela não viu, mas ela foi surpreendida por um telefonema do Ayrton Senna no sábado, quando ela chegou ali na casa do Braguinha. E ela fala aqui, ó: você pode imaginar o que é receber um telefonema do Ayrton Senna e de repente ele desabar a chorar? Soluçava, chorava, suas palavras, embora nítidas e claras, eram interrompidas por longos silêncios que pronunciavam lágrimas e desespero.
Assustei. Tinha-o visto chorar de raiva como daquela vez em que voou no pescoço do fotógrafo. Seu choro tinha sempre a ver com um sentimento de injustiça, né? Um maluco que lhe atravessasse o caminho na pista, como o irlandês, o Ed Irvine, um jornalista que ultrapassasse as boas maneiras da elegância e da privacidade. Mas aquele era um choro convulsivo, infantil, que me deixava em pânico. Mas o que houve? Eu tentava entender. Era sábado, 31 de abril. Não é 31 de abril, né, gente? Até porque vocês sabem que, né, abril só vai até o dia 30. É 30 de abril. Isso aqui é um erro de digitação, tá bom? Então, assim, era sábado, 30 de abril de 1994. Tinha chegado à Quinta da Luísa e do Braga, em Sintra, pouco depois do almoço. Nem me incomodei de desfazer as malas, porque meu destino era o Algarve, né? Naquela mesma noite, pegaria um avião para Faro. Um aviãozinho pequenininho que te leva, né, até Faro. E iria para a nossa casa no condomínio da Quinta do Lago. A ideia era essa, acompanhar com ele todos os 5 meses da temporada europeia, já sabemos. Do GP de San Marino, aquele 1º de maio, até o GP de Portugal, dia 25 de setembro. Primavera e verão. De mais a mais, a casa do Algarve estava reformadinha, uma lindeza. Havia aquele céu azul do Mediterrâneo, contrastando com as paredes caiadas de branco, e quando era hora de trabalhar, bastava convocar o comandante Mahoney, um inglês engraçadíssimo, tirar o avião do hangar e nos deslocar para o local da próxima corrida. Eu sonhava com a hora de envolvê-lo nos meus braços na noite de domingo em nossa casa, depois da prova de Imola. 5 meses de ensolarada lua de mel. Nossa relação, toques, olhares, expressões, até mesmo silêncio, sempre foram mais valiosos do que as palavras. Mas aí eu me surpreendi com aquele seu profundo abatimento na véspera, assim que cheguei a Sintra. Que bom escutar sua voz, ele tentou me consolar. Aí ela pergunta, mas me conta como é que estão as coisas aí? Aí ele respondeu, tá tudo uma merda. Só então fiquei sabendo do acidente do Rubinho Barrichello, ele tinha acompanhado o companheiro ao hospital, ainda se sentia chocado, embora só soubesse que o piloto brasileiro estava fora do perigo. Uma merda, repetia e soluçava. O caso do Rubinho, ela perguntou, né? Aí ele, não, um austríaco, menino. Segunda corrida dele. Gente, segunda corrida do Ratzenberger na Fórmula 1. Bateu e morreu. Não é nem a segunda, né? Porque ele morreu no treino de sábado, né? Ele não fez nem a corrida oficial de domingo, né? Bateu e morreu. Eu vi, morreu na minha frente. O choro entrecortava a história. E estão dizendo que ele morreu no hospital. Ele morreu aqui. Essa aqui é a Ayrton Senna que tá falando pra ela, né? Eu vi. O acidente do Rubinho na sexta-feira já tinha deixado ele muito abalado, né? Você sabe que os pilotos não podem entrar na área médica para ver ninguém, mas a Ayrton Senna, ele conhecia muito bem o médico principal, né? O Sid Watkins, e ele deu o jeito de pular o muro. Ele pulou o muro, tá? Do hospital que tem ali dentro da área médica que tem ali dentro de Imola, e viu o Rubinho. O Rubinho já estava conversando, né? O Rubinho já estava bem, mas mesmo assim ele ficou muito abalado. E ele, quando saiu lá de dentro, ele foi o único piloto que entrou ali para poder ver o Rubinho. E aí todos os repórteres cercaram ele. Era engraçado que ele parecia, assim, ser uma espécie de senhor da Fórmula 1. Ele era o piloto mais experiente ali em 94, né? Ele era o sênior. E aí todos os repórteres se juntavam ao redor dele para saber, e aí, como é que você acha que tá tudo? Como é que tá tudo? E como é que tá o Rubinho? E ele muito nervoso, você percebia que ele estava muito nervoso. Ele parecia repetir uma mesma frase para acalmar todo mundo, mas também para acalmar ele próprio. Ele dizia incessantemente, ele tá bem, ele tá bem, ele tá bem, eu vi, ele tá bem, ele tá bem, ele tá bem. Você via que quem não tava bem era Ayrton Senna com aquilo tudo. Ele tá bem, ele tá bem. Tá, ele tomou um susto, ele tá meio, né, chocado, mas ele tá bem. Ele não tem nada quebrado, aparentemente. Tá falando normal e tá tudo bem, pelo que eu vi, e os médicos falaram que ele tá bem, só que estão fazendo ainda controle, não terminou o controle. Mas, assim, no essencial, tá tudo bem com ele. Tá, ele movimenta tudo, aparentemente não quebrou nada. E aí, no sábado, quando o Ratzenberger morreu, foi um negócio, assim, que ele ficou realmente muito abalado. E ele pegou um carro oficial ali da prova, não é um carro de corrida, é um carro oficial da prova, e foi junto com os fiscais para olhar o local do acidente. Acontece que nenhum piloto tem autorização para fazer isso. E aí ele foi chamado ali na torre de comando da prova. Os chefões da Fórmula 1 chamaram ele, foi uma conversa bem tensa, que o pessoal perguntou para ele, você tá querendo ganhar mais alguma penalidade?
Porque vocês lembram, né, que ele já tinha sido penalizado outras vezes na Fórmula 1. Uma das vezes, por exemplo, foi lá em 89, quando ele, né, quando o Prost bateu nele e ele voltou para a corrida, né? Ou seja, os pilotos só podem fazer o que está no regulamento, o que não está no regulamento, o piloto não pode fazer. Então o pessoal chamou ele na torre de comando para dizer assim, o que você foi fazer no local do acidente? Por que você pegou um carro oficial da prova, sendo que você é piloto, você não trabalha no circuito, você é piloto, você não faz parte da segurança do circuito, você não faz parte da equipe médica. Aí a conversa foi muito tensa, que ele deve ter brigado, ele deve ter dito que foi lá ver o que aconteceu, se ele podia entender o que... Até porque a vida dele corre risco, né? Ele dizendo, a vida da gente aqui corre risco, eu fui ver o que pode ter acontecido, o que a gente pode evitar, e aí o pessoal disse, você não é pra você ver isso, não é você que tem que ver isso não está no regulamento. Imagina a brigalhada que deve ter sido. E aí avisaram, faça isso de novo e você vai ser penalizado. Mas aí ele nem foi penalizado, né, gente? Ele morreu, essa foi a penalidade, na verdade. O fato é que o regulamento da Fórmula 1 de 1994 estava tão complicado, estava tão perigoso, colocando os pilotos em tanto risco, que o que mais parecia é que a gente estava vendo um show, quer dizer, sempre foi um show, né? E os pilotos sempre fizeram parte desse show. Mas agora parecia que esse show era uma arena de gladiadores na Roma Antiga e os pilotos eram gladiadores. E íamos ver ali quem é que saía vivo, né? E quem é que sairia morto. And when you die, and die you shall, your transition shall be to the sound of gladiators. I salute you. Ayrton Senna. Ayrton Senna. Ficou, não sei que palavra dizer, desesperado, ficou abaladíssimo. Ele percebeu que ele perdeu o controle. Por isso que ele saiu dali e foi para trás, chorar de soluçar, assim. Então ele saiu correndo, literalmente parou o carro do safety e ele foi para lá conversar com o Sid Watkins para saber exatamente o que tinha acontecido. Quando ele voltou, ele continuava aí não abalado de chocado, mas transtornado, acho que é a palavra. Ayrton Senna. Ontem ele teve aquela preocupação de correr pro hospital e agora é largado ali, parece que próximo também. Vamos ver, ele vai de carro. O Senna, com a sua experiência, com a sua importância, assume essa condição de liderança. Ontem ele parou o treino e foi para ver o Rubinho e dá a impressão agora de que pegou o carro de direção da prova e vai para ver o local do acidente. Ontem o comentário da atitude de Senna é que ele, o grande campeão da pista, se mostrou um grande campeão fora dela também, com toda essa preocupação. E parece que ele está aí exatamente para, em nome dos pilotos, e checar as condições. Exatamente para lá que ele se dirige. A posição de um tricampeão tem que ter a experiência, tem que ter o respeito de todos os pilotos, organizadores. É a posição que o Senna assume hoje. O mais estranho dessa história toda é que é o mesmo Ratzenberger pelo qual ele tá aí chorando, que ele ficou muito impactado de ver a morte do cara, ele não sabia, né? Ele não tinha como saber, mas no dia seguinte, exatamente no dia seguinte, ele estaria exatamente ao lado do Ratzenberger, os dois juntos, em macas do IML. Né? Tem algumas entrevistas na internet de pessoas que conversaram com o pessoal que trabalhava no IML ali em Bolonha, né, na Itália, e um dos médicos que trabalhava lá em Bolonha, no IML, disse que os dois ficaram lado a lado nas macas, né? Inclusive que ia chegando no IML de Bolonha inúmeras coroas de flores para o Ayrton Senna, enquanto que para o Ratzenberger, que não era famoso, não chegava quase nada, né? Então, assim, o próprio médico legista ali do IML falou com o pessoal que ia trabalhar nos dois corpos. Ele disse o seguinte: vocês estão vendo esses dois corpos aqui lado a lado? Eles são exatamente iguais. Eu quero que vocês tratem os dois com a mesma dignidade e o mesmo respeito. E eu não tinha muito para onde avançar a cobertura, sabe, Tramontina? Essa é a agonia do repórter, né? O que aconteceu com o carro, o que aconteceu com o Ayrton, como é que ele morreu. Eu queria chegar na médica que recebeu o Senna no hospital, para tentar entender exatamente o que tinha acontecido. Porque no domingo, às 6h40 da tarde, lá no horário da Itália, a médica, a doutora Maria Teresa Fiandri, ela simplesmente anunciou a morte do Ayrton Senna. Uhum. Como ele morreu, como é que ele estava, como é que não estava, ninguém sabia. E eu e o mundo queríamos tentar chegar nessa médica. E eu me lembrei da Cristina, da minha ex-namorada.
né? Que tinha ido para Bolonha 13 anos antes, 12 anos antes, 13 anos antes, para estudar medicina. Eu falei assim, pô, se essa menina se formou médica, ela deve ter feito residência nesse hospital, talvez ela conheça. Cara, era uma chance que eu tinha. E eu fui eu lembro direitinho, eu saí do IML, eu fui numa cabine telefônica, que tinha as listas telefônicas, na Itália tinha isso, presas com correntinhas. Abri a lista telefônica de Bolonha e comecei a procurar. Gervasi, né? Nada. Fui outra, tal. Aí até que tinha uma terceira, quarta lista que era de uma cidade próxima, como se fosse, sei lá, São Caetano, São Bernardo, que chamava Casalecchio di Reno. Fui vendo também, e lá, quando chegou no G, eu achei Gervasi, Maria Cristina, doutoressa, médica. Você falou, opa. Peguei minhas moedinhas de liras, botei no telefone e liguei. Caiu uma secretária eletrônica. Aí eu, em italiano, não sabia, cara, não falava com a Cristina fazia 13 anos. Falei, olha, Cristina, eu sou o Flávio, não sei se você lembra de mim e tal, sua namorada, tô aqui na Itália. Fiz um breve resumo, virei jornalista, cubro Fórmula 1, não sei se você sabe, morreu um cara aqui, brasileiro e tal, e eu vi que você se formou médica. Enfim, se você puder me dar uma ligada, eu tô no hotel tal, passei o telefone. Cheguei à noite no hotel, tinha uma ligação dela. Me liga. Só dizia isso. Peguei o telefone, liguei. Foi muito curioso, né? Ela começou a falar comigo em português, com o português italianado dela, como se ela tivesse me visto no dia anterior. Onde você estava? Falei, como assim, onde eu estava? Eu estava lá, eu estava te procurando no IML, eu queria te mostrar o corpo dele. Falei, do que você está falando, Cristina? Eu estava lá e tal. Eu falei assim, calma, onde você está longe? Não, tô perto, pega teu carro e vem para cá. Ela pegou o carro e foi lá pro hotel. Para resumir a história, não esticá-la muito, a Cristina se formou em medicina forense, medicina legal. Ela fez parte da equipe que fez autópsia no Senna e no Ratzenberger. Ela sabia que eu tinha virado jornalista e que estava lá, porque quando ela voltou para a Itália, a irmã mais velha dela se casou e ficou aqui no Brasil. Então, essa irmã mais velha dela me acompanhava, sabia, ouvia no rádio, via meu nome no jornal, e elas se comunicavam. O Flávio virou jornalista, o Flávio cobre Fórmula 1, tal, não sei o quê. Então, quando o Senna morreu, quando houve aquele acidente, a Cristina foi trabalhar no IML, chegou no IML para trabalhar e ela me conta hoje, né? Depois de anos ela me contou. E eu comecei a ouvir aquela musicalidade do português, né? Me lembrou meus anos no Brasil e tal. E falei assim, pô, Flávio, tá aí. E ela foi pra terraça do IML para tentar me achar, porque ela queria me mostrar o corpo do Senna, né? E basicamente isso, queria me encontrar e tal. Bom, para resumir de novo, porque essa história nunca é muito resumida, ela me deu uma longa entrevista como médica, uma das médicas responsáveis para fazer a autópsia, me contou que o Senna tinha morrido na pista. Aí eu falei, mas como assim morreu na pista? Levaram o cara morto para lá? Eu falei assim, não, é diferente. Depois que a gente fez a autópsia, o laudo, ela me mostrou o laudo, informava que as lesões que ele sofreu eram incompatíveis com a vida. Ele saiu com batimento cardíaco, saiu com pressão sanguínea, saiu com sinais vitais, até porque, preservados. Até porque reanimaram ele na própria pista, no helicóptero, ele recebeu transfusão de sangue e tudo. Mas do ponto de vista legal, ele não estava morto. Embora depois de ser feita a autópsia, tenha se concluído que as lesões que ele sofreu não eram compatíveis com a vida. Ele não iria sobreviver de forma nenhuma. Ele teve um ferimento aqui na cabeça e ele teve uma fratura da base do crânio, né? Então ele chegou vivo, bem entre aspas, no hospital, até porque na pista você não consegue fazer esse exame, uma tomografia ou um eletroencefalograma para saber se tem atividade cerebral. E algumas horas depois ele foi dado como morto. E me contou vários detalhes, que aí entra o jornalista, Tramontina. Você não pode ficar muito emocionado, você não pode ficar muito comovido e você começa a tentar obter todo tipo de detalhe possível daquilo que ela tinha para me contar. Para contar a história para as pessoas. Né? E a história não é feia, é bonita até, porque ela me contou que o médico que que comandava aquela... A equipe. Tá muito longo, se tiver chato... Eu já te conto para perguntar outra coisa, mas é que essa história é sensacional, cara. Então tá. Então eu vou contar, porque essa história tem alguns detalhes muito... que dão uma certa cor a essa história. O médico que comandou a autópsia chamava Pier Ludovico Ricci. Ele era conhecido como uma espécie de um doidivanas ali da faculdade de medicina, porque ali no IML ele havia salas de aula também, ele dava aula de medicina forense. E ele era conhecido como um cara bem maluco mesmo, assim, que nas madrugadas escuras de Bolonha, ele tocava uma corneta na janela. A Cristina me conta, porque foi aluna dele. Tocava uma corneta na janela para chamar as putas da cidade para fazer orgias no IML e o cacete. E era um médico muito louco. Sim, as histórias... era um médico bem louco que fazia as autópsias, um cara muito respeitado, mas fazia as autópsias sem luva, porque ele considerava que não havia vírus no mundo que sobrevivesse à morte do corpo que o hospedasse e tal. Limpava a mão no jaleco e ia dar aula. E naquele dia, no dia que foram feitas as autópsias do Senna e do Ratzenberger,
Ele acabou ali, a equipe terminou o trabalho. Acabou o trabalho e subiu para dar aula. E a parte da equipe foi acompanhar. E ele estava indignado com o tratamento que o mundo estava dando para aquelas duas pessoas que estavam lá. Ele falou assim, porque esse rapaz brasileiro, esse brasiliano, famoso, campeão, todo mundo que está aqui só quer saber disso. Só quer saber dele. E do outro lado tinha um rapaz que tinha os mesmos sonhos, os mesmos objetivos, a mesma dedicação, o mesmo tudo, morreu e ninguém liga para ele. E aí, o termo que a Cristina me contou, foi assim, o cara falou, não existe, para vocês estudantes, para vocês médicos, não existe morte de série A e morte de série B. Todo mundo é igual, todo morto é igual. Tal. Foi uma aula de ética médica que ele deu e tal. E depois disso, ela me conta assim, que os alunos e as pessoas ficaram meio tocadas por aquilo. Quando foram fechar os 2 caixões, ela me conta que ela colocou uma rosa na mão do Senna e 2 nas mãos do Ratzenberger. E aí fecharam os caixões. Que bonito, cara. É uma história bonita. Bonito, e mais bonito ainda, o que aconteceu no dia seguinte, porque quando o corpo do Senna foi embora na terça-feira para o aeroporto de Bolonha, e o do Ratzenberger ficou lá, só foi ser levado para a Áustria no dia seguinte. E no IML, que era um prédio sombrio, soturno, assim, escuro, o IML estava repleto de coroas de flores que chegaram do mundo inteiro, fãs e não sei o quê, tudo pro Senna, né? Tudo pro Senna. Muito mesmo. E aí ela pegou ela e as suas amigas, as suas colegas de trabalho lá, encheram vários carros com essas coroas de flores, levaram para o cemitério de Bolonha e espalharam essas flores, ela me conta com essas palavras, por todos os túmulos abandonados, desbotados, de gente esquecida pelas suas famílias e tal, e naquele dia o cemitério de Bolonha ficou florido. É uma história linda. É uma história linda que me toca até hoje, porque sem dúvida alguma. Ultrapassa a morte do Senna, ultrapassa a história do acidente, né? E agora, gente, eu acho que é chegada a hora da gente falar, então, desse dossiê que foi feito contra a Adriane Galisteu, porque a gente está falando aí justamente dos dias 29 e 30 de abril, né? E a gente sabe que foi na noite de 30 de abril que ele ouviu a ligação que o irmão dele levou, né? Então é o seguinte, gente... Isso é uma coisa que a gente ficou sabendo, a primeira pessoa a reportar isso foi um jornalista português. Mas ninguém deu muita trela, e isso nem chegou no Brasil, tá? Ninguém deu muita trela em relação a isso. Mas esse jornalista português, não sei nem como é que ele ficou sabendo disso, não sei se foi Braguinha que relatou alguma coisa, mas esse jornalista português já tinha falado que a Ayrton Senna, na noite, antes de morrer, tinha ouvido essa fita. Eu fico tentando, assim, imaginar como é que ele sabia disso, talvez o Braguinha tenha mencionado. Mas o que importa é que a gente ficou sabendo disso com o livro do Ernesto Rodrigues, que a primeira edição saiu nos 10 anos de morte do Ayrton Senna. Então esse livro, né, a primeira edição dele saiu em 2004. É o livro que eu sempre menciono aqui. Agora, eu fiquei muito chocada mesmo, com uma entrevista que o Ernesto Rodrigues deu agora a um canal de YouTube, porque você percebe por essa entrevista o quanto essa história da fita é uma coisa muito séria. E quando eu falo muito séria, eu não tô querendo dizer que a Adriane Galisteu estava traindo a Ayrton Senna, não. Não é isso que eu tô querendo dizer, né? Que esteja gravado ali a traição dela, ou que o dossiê tenha fotos que tenha pego ela com outro cara. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que, mesmo que seja uma gravação que não mostre nada de muito importante, foi muito sério para a família. E foi muito sério para a própria Adriane Galisteu, que fizeram com ela. Por que eu tô dizendo isso? Por uma coisa óbvia, que é o enterro do Ayrton Senna, o velório, o enterro. Vocês viram o que aconteceu com a Adriane Galisteu, né? Então vocês sabem, as pessoas ficam assim, gente, eu não consigo entender o que aconteceu, por que a família trata ela assim, que absurdo, é porque ela é pobre, é porque ela era modelo, mas eu não entendo, porque Xuxa também já tinha sido modelo, eu não consigo entender, gente, tô explicando aqui, a razão é essa fita de áudio, essa gravação, a razão é o fato de que o filho escutou aquilo antes de morrer. Tá certo? E isso pra mim, já falei pra vocês em a entrevista que eu fiz aqui com o Helder, vou deixar o link aqui em cima, vou deixar o link aqui embaixo. Pra mim, ele morreu bem chateado com a família dele. E isso é uma coisa que você não apaga, né? E além do velório e do enterro, que vocês viram que tava um clima muito pesado pra cima da Adriane Galisteu, que a família não tava dando trela pra ela e tava dando trela só pra Xuxa, além disso, a gente tem
todo o desenrolar desses 30 anos, né? Desses 30 anos que essa família ainda não gosta dela, pelo que parece, ou grande parte da família, né? Porque ela argumenta, a gente vai ver tudo isso aqui, ela argumenta que tem pessoas que gostam dela sim, que ainda conversam com ela. Então, gente, é claro que você vai dizer, não, Eneida, mas não é exatamente pela gravação que a família ficou chateada com ela. É o depois, é porque ela publicou o livro, é porque ela saiu na Playboy, é porque ela fala do Ayrton Senna sempre, é por isso que isso foi alimentando na família durante esses 30 anos, né, uma antipatia em relação a ela. Sim, é verdade, é verdade. A antipatia no velório e no enterro deriva dessa fita, tá? Dessa gravação, desse áudio e desse suposto dossiê, que talvez tenha fotos, não sei, porque o Ernesto Rodrigues só fala de gravação de áudio, tá? É só disso que falam. Então, assim, o problema do enterro do velório deriva disso. Talvez você possa acrescentar que deriva também aquela caras em que ela estava sozinha dando entrevista, né? Em que ele achou que ela estava sexy demais. Então, possa derivar disso. Mas essa antipatia contínua durante 30 anos não seria só em relação a essa fita de áudio, que já é bombástico, né? Que já é um negócio bombástico, porque interfere no fato de que o filho morreu provavelmente chateado com a família, e isso é uma coisa que não se apaga, né? Uma coisa que você não tem como conseguir resolver isso com o cosmos, né? Com o espírito. Mas o problema dos 30 anos se soma a isso a revista Playboy, que ela fez, né, no ano de 1995, e ao livro que ela publicou ainda em 1994, que é esse que estou lendo, O Caminho das Borboletas. Mas então, gente, eu queria ouvir aqui com vocês essa gravação do Ernesto Rodrigues, essa entrevista que ele deu. E, não, antes eu acho que eu vou ler o parágrafo para vocês do livro dele. Ele começou a escrever essa biografia, né? Entrevistou pessoas ao redor do mundo todo, entrevistou muitas pessoas. Algumas não quiseram dar entrevista, a própria família não quis dar entrevista, mas assim, não tem problema, porque ele entrevistou tantas pessoas que eram próximas dessa família, tantos amigos de infância do Ayrton Senna, que as pessoas relatam como era a relação do Ayrton Senna com a família por aí, né? E ele também falou uma coisa muito séria, que ele disse, embora a família não tenha me dado entrevista, eles não vetaram a entrevista de ninguém. Porque a família, sendo influente como era, e próxima de muitos desses amigos, que tem uma ligação com o Instituto Ayrton Senna, né, que nasceu após a morte dele. Se a família quisesse pegar o telefone e dizer, fulano de tal, não dê entrevista para Ernesto Rodrigues, ele disse, não me dariam entrevista. E ele fala, então assim, eles não vetaram nada, tá? Não vetaram nada. E além de não vetarem nada, teve um momento, quando o livro já estava quase pronto, em que Viviane falou com ele dizendo, olha, a gente não deu entrevista e tal, mas se você quiser qualquer acesso às fotos que nós temos aqui no Instituto, você pode vir que a gente não vai cobrar nada, tá? E ele achou isso muito bom, porque já porque vocês sabem que para você colocar foto em livro, você tem que pedir, pagar, né? Pagar direito autoral pelas fotos, para fotógrafo, para seja lá quem for. E aí, no caso, o livro já ia ficar um pouco menos caro, porque ele teria acesso a essas fotos, são fotos de altíssima qualidade que o Instituto tem. Beleza, tava tudo encaminhado. E aí, quando o livro tá pronto, antes dele ser lançado, na semana que ele ia ser lançado, algumas pessoas já leem, né, o livro antes. Ele tá ali na boca para ir para as livrarias, né, e ser vendido. Aí o jornalista, o Ricardo Boechat, que eu adoro, cara, eu amava esse cara, eu adoro o Ricardo Boechat, sério mesmo. Pena que ele morreu naquele acidente de helicóptero, né? Mas o Ricardo Boechat deu uma mancadinha. Qual foi a mancadinha que o Ricardo deu? Ele também leu o livro antes, ou se não leu, ele leu algum resumo, algum colega fez algum resumo, até porque esse é um livro, Ernesto Rodrigues é um grande jornalista, né, que trabalhou na Globo por muito tempo. Então, as pessoas do jornalismo se conhecem e tal, e estava todo mundo comentando ali, a boca pequena entre eles, de que Ernesto Rodrigues ia lançar uma grande biografia sobre Ayrton Senna, finalmente em língua portuguesa, uma grande biografia sobre Ayrton Senna, e que tinha um babado, menina, que tinha um babado que parece que a família do Ayrton Senna, o pai do Ayrton Senna, gravou a Adriane Galisteu conversando com um ex-namorado na casa do Ayrton Senna, no telefone, dentro do apartamento do Ayrton Senna. E aí, o que o Ricardo Boechat fez? Ele deu uma entrevista, ele falou, né, de que bomba, vai sair uma biografia
do jornalista Ernesto Rodrigues dizendo que Adriane Galisteu traía Ayrton Senna, que foi o pai do Ayrton Senna que mandou gravar e tal. E aí Viviane pegou o telefone e ligou pro Ernesto. Falou, Ernesto, a gente vai ter que ir conversar. E existia um problema, hoje em dia não existe mais, mas naquela época, né, em 2004, ainda vigorava uma lei de que se a família do biografado quisesse embargar uma obra, tá, uma biografia não autorizada, ela poderia embargar. Então, assim, anos que ele estava escrevendo isso, rodou o mundo, diversos países que ele foi para entrevistar várias pessoas, vocês podem imaginar a dificuldade que ele teve, né, de coletar todas as informações e fazer um texto bonito, que o texto é bonito. Ele estava prestes a ter o livro embargado, porque a família não gostou dessa história de bomba, bomba. E assim, aí você pode me perguntar, ué, Neida, mas não tá falando mal da Adriane Galisteu? A família podia ficar contente. Não, a família não estava contente, porque dizia que foi o pai do Ayrton Senna que tinha gravado aquilo, e vocês sabem, já falei pra vocês várias vezes, que grampo é aquele tipo de grampo que foi feito, é um grampo ilegal, tá? Vocês sabem que grampo é uma coisa que existe no Brasil mediante autorização judicial, né? E mesmo que não fosse legal, é uma coisa... É ilegal, mas além de ser ilegal, é uma coisa muito antiética você fazer um negócio desse, né? Essa intromissão na vida de alguém, na vida de um filho, seja ele adolescente que fosse, mas ele não era um adolescente, ele tinha 34 anos de idade, ele que escolhe a mulher com quem ele quer ficar e a família se intrometendo dessa forma. Mas a família ficou muito preocupada, embora a família não gostasse da Adriane Galisteu, a família ficou muito preocupada com aquela história de como assim você vai publicar um negócio desse dizendo que Milton da Silva mandou grampear o telefone da casa e tal. E aí eu quero que vocês escutem junto comigo o quanto que isso foi sério, essa reunião, e que o livro quase não saiu por causa disso. E não foi só a família que pediu uma reunião com ele. Adriane Galisteu pediu uma reunião com ele para saber, amigo, que história é essa? Vamos ouvir juntos? E aí o que aconteceu? Com essa nota, a Viviane fala, Ernesto, a gente precisa conversar. Eu falei, E aí o Roberto Freitas, que era o dono da Objetiva, estava em Barcelona, eu ligo para ele e falo, maior pepino aqui, a gente estava, sei lá, há 10 dias do lançamento do livro, uma coisa... Imagina. Não, 10 dias não dava para rodar, mas era um pouco antes. Tinha que rodar 50 mil exemplares, né? E aí eu fui para São Paulo, aí o Roberto falou, pega, já mandei a editora fazer uma cópia dos originais, bota numa mala, pega um avião, uma ponte aérea, vai para São Paulo. Olha isso. Com eles lá e eu vou estar aqui e a gente vai conversando. Aí eu fiz o que ele falou. Peguei a editora, peguei um avião e passei uma das tardes mais tensas da minha vida profissional no Instituto Ayrton Senna, conversando. No Instituto Ayrton Senna, tá certo? Uma das tardes mais tensas da vida profissional dele. Era uma mesa longuíssima, em que ele estava numa ponta aqui, e lá na outra ponta, Viviane Senna, o primo dela, né, o Fábio Machado, que eu tô sempre citando aqui. Com a família, estava a Viviane, a Dona Neide. Dona Neide também. O primo do Ayrton, que era na época o diretor, o presidente lá do Instituto Ayrton Senna, e uma advogada também, que estava lá, convidada para a reunião e tal. E eu do lado de cá, na ponta de uma mesa comprida. Imagina. E aí a questão era a seguinte, aí eu falei para ele, olha, o que existe é algo que vocês sabem que aconteceu. Aí falei, olhando muito para a Dona Neide e tal, para a mãe. Esse livro, Dona Neide, termina com a história maravilhosa, emocionante da senhora em Portugal, a história que você sabe qual é, da blusa do Ayrton. E para você ter uma ideia, eu me emocionei durante a defesa do livro para a família, eu fiquei emocionado. Você vê, gente, que ele teve que fazer uma defesa do livro. E, de fato, aquele livro dali é maravilhoso. Eu sempre comento com vocês, é um livro muito bonito. E a família estava assim, estava a ponto de embargar o livro, dizer que o livro não ia sair. E ele teve que fazer uma defesa do próprio livro. Chorou ao fazer a defesa, né? Ele se emocionou ao fazer a defesa. A Dona Neide estava na mesa ali e ele disse, Dona Neide, inclusive o livro não é para falar mal do Ayrton Senna, não é para falar mal da família de vocês, da família Senna da Silva. O livro, inclusive, termina com uma parte muito bonita, com uma história muito bonita, Dona Neide, que vocês sabem que aconteceu. Eu vou contar aqui para vocês, né? Alguns dias depois do enterro do Ayrton Senna, a Dona Neide finalmente foi à casa do Algarve. Juraci estava lá, empregada, né? Porque assim, quando a pessoa morre, você tem que decidir o que você vai fazer, vai fechar a casa, vai buscar as coisas, vai vender a casa, não vai vender a casa, aquelas coisas, né? O que você traz de volta para o Brasil, o que não traz, o que doa, o que não doa, né? E aí Dona Neide estava procurando nas roupas
uma roupa dele que ele ainda não tivesse sido lavada. Aí a Juracy falou, eu tenho um casaco, era um cardigan, né, bege dele, aqueles moletons que o Ayrton Senna usava. E aí entregou para a mãe do Ayrton Senna, a mãe do Ayrton Senna abraçou aquele casaco, né, aquele moletom, como se fosse uma pessoa, e ficou cheirando o casaco, e falou para Juracy, né, Juracy que deu a entrevista para o Ernesto Rodrigues. A frase da mãe do Ayrton Senna foi: Juracy, assim que eu morrer, logo que eu fechar os olhos e morrer, eu vou correr tanto, mas tanto, e eu não paro de correr até encontrar o meu filho. É assim que termina o livro, tá? Muito bem. Vamos continuar aqui. Até porque eu estava sendo super sincero mesmo. Eu acredito que esse livro é justo, ele é justo com a importância do Ayrton. Ele não tem calúnia, não tem injúria, não tem difamação. Então... E é uma coisa que ele falou, né? Ele disse, gente, esse episódio que eu tô narrando desse livro, esse é um episódio que aconteceu. E vocês sabem que aconteceu. Eu não tô mentindo. Isso aconteceu. E nós temos testemunhas, algumas testemunhas. É o Galvão Bueno, é o Braga, é o próprio Leonardo, que não tá aqui na reunião. Mas essas pessoas sabem que isso aconteceu e ouviram a fita, né? Isso existiu. E tem essa história do Grampa que vocês sabem que aconteceu. E nenhum dos três teve coragem sequer de dizer que não foi bem assim, entendeu? Exatamente. Nenhum dos três teve coragem de dizer, não, isso é mentira, isso não aconteceu. Você vê, aqui está a entrevista definitiva do Ernesto Rodrigues, dizendo que a família não teve nem coragem de dizer, isso é mentira, isso não aconteceu. A família sabe que isso aconteceu. E no vídeo passado, a entrevista que eu fiz com o meu amigo Helder, a gente inclusive tentou ver o que seria aquela fita de áudio que na série da Netflix o Ayrton Senna escuta antes de morrer, né? A gente acha sinceramente que a família tentou ressignificar aquela fita, porque a gente acha sinceramente que para a família esse é um episódio muito triste, um episódio assim que abalou eles de forma indelével e para sempre, porque Ayrton Senna morreu sem ter conseguido resolver aquilo com a família, né? Então eu acho que isso são, sabe, as correntes que todo mundo carrega, essas são correntes que eles vão carregar para sempre. E eles tentaram ali na série, sinceramente eles tentaram ali na série fazer um pedido de desculpas ao Ayrton Senna. É por isso que a gente cita o livro e o filme, né, o Atonement, que é o Reparação, no Brasil tem o nome de Desejo Reparação. Ali é como se eles tentassem fazer uma reparação, tá? Mas ao tempo todo, eu estava com o Roberto, frente no telefone, numa ligação DDI, direto para Barcelona, sem desligar o telefone. Tá? Meu Deus. E eu falei, tá, eles falaram isso, tá. Isso, para resumir, nós chegamos num ponto em que estava meio que um impasse. Eles querendo que... ia lá, assim, em off, vamos dizer assim, sem que ninguém visse, e está lá o artigo do Código Civil. Então a gente vai embargar. Pronto, acabou meu livro. Que pode barrar o livro, né? Todo objetivo, é isso, mano. Aí... uma situação meio crítica, eu já muito cansado. Meu Deus, horas! Só sei que teve uma hora que o Roberto fez, a quem eu agradeço essa ideia. Ele jogou para mim assim, Ernesto, tira o pai da história, tira o seu Milton da história. Aí eu meio que dei uma resmungada, não, assim, sem que eles ouvissem, né? Não, mas tirar como? Foi ele que mandou mostrar e tal. Né? Vocês estão vendo, né? Para que o livro saísse, ele teve que tirar o nome do seu Newton da história. Então, aparece no livro que a família mandou grampear o telefone, né? Quem da família? Quem? O livro só saiu porque ele tirou o nome do seu Milton e ele reescreveu o parágrafo junto com a família, todos juntos ali naquela mesa. Ele reescreveu e com, né, o chefe dele, né, o dono da Objetiva, da editora, do outro lado do telefone, eles foram juntos refazendo o parágrafo, tá? E o parágrafo é esse daqui. Lerei para vocês. Saibam que esse daqui é o parágrafo que foi reescrito, porque o original não era assim, né? O original dizia quem mandou gravar, que foi o pai do Milton.
que foi o pai Milton, tá certo? Mas aqui tá reescrito. Como é que é, então? Esse aqui é o livro, ó, tá? Esse aqui é o Conversa da Noite, é o capítulo Conversa da Noite. Adriane já estava na casa do Algarve quando Ayrton ligou no sábado à noite, tá bom? Dia 30 de abril. Por volta das 8 da noite em Portugal, 9 da noite em Imola. Ela se preparava para tomar banho e atendeu. Foi ela que atendeu o telefone. Mas ele queria falar primeiro com Juracy. Eu posso imaginar o que ele talvez tenha dito. Talvez ele tenha dito, Dri, deixa eu falar com Juracy aí. E aí a Juracy pegou o telefone. E ele disse, Juracy, é a empregada da casa, né? Tem um assunto muito sério para resolver com a Adriane. Por isso, amanhã não vai ninguém comigo para Portugal. Porque antes dele ouvir essa fita, gente, o irmão ia com ele para casa do Algarve. Alguns amigos do irmão iam com ele, tá certo? Eles iam fazer um jantar lá, né? E aí ele disse, não, ninguém mais vai comigo, eu vou sozinho, tá? Então não precisa preparar aquele jantar que combinamos. E também não vá me buscar no aeroporto. Juracy costumava buscar ele no aeroporto. Aí ela disse, mas quem vai te buscar, Ayrton? Aí ele disse, você dá seu carro para ela me buscar. O assunto daquela conversa séria para a qual Senna ditou instruções tão detalhadas para a Juracy, né, que ele ditou, era conhecida por pouquíssimas pessoas. De acordo com Braguinha, eram gravações de conversas feitas no telefone do apartamento de Ayrton Senna, em São Paulo. Entre as conversas gravadas, uma era entre Adriane e o antigo namorado. Que namorado? A gente não sabe, eu suponho, mas estou só supondo, porque isso aqui são só suposições, que talvez fosse o tal do César, porque é uma pessoa quem ela cita nominalmente no livro dela, Caminho das Borboletas, então talvez fosse ele. O conteúdo dessa gravação estava em Imola. Tinha sido levado por Leonardo, que havia recebido uma cópia e a mostrado a Ayrton no início da noite de sábado, né? Deve ter sido 7 da noite, 6 da noite. Além de Ayrton e Leonardo, pelo menos Braguinha e Galvão Bueno tinham um conhecimento da fita, pelo menos, a gente não sabe quem mais. De acordo com Braguinha, o diálogo de Adriane com o ex-namorado era entremeado por provocações não muito sutis dele, dizendo que era melhor de cama do que o Ayrton. A gravação foi mostrada a Ayrton no quarto dele, no Hotel Castelo. A conversa foi muito difícil para os irmãos. Tá aqui escrito. A conversa foi muito difícil para os irmãos. Certamente eles brigaram ali, né? E a gente fica tentando imaginar como deve ter sido essa briga. A gente não sabe, a gente não faz a menor noção, né? Mas a gente fica tentando elocubrar, né? Do tipo, que audácia vocês têm de grampear meu telefone, vocês não têm nada a ver com a minha vida, isso é minha vida particular, eu tô cansado de papai no meu pé, e você ainda por cima traz esse negócio, mas papai que me mandou, mas você é pau mandado também, e não sei o que lá. Vocês podem imaginar tudo isso aqui, é elucubração da nossa cabeça, mas vocês podem imaginar. Mas Senna e Leonardo foram juntos para o autódromo no dia seguinte. O fato deles terem ido juntos não significa que não tivessem meio chateados um com o outro. E, sobretudo, talvez o Ayrton com o irmão, né? Ou seja, o fato deles terem ido juntos não quer dizer que não tivessem meio chateados. Vocês mesmo viram aqui, que eu acabei de citar para vocês, que a corrida de Interlagos em 1994, a Adriane estava lá com ele nos boxes, vocês viram, né? Tem fotos aqui conhecidas, mas Ayrton Senna ainda estava meio chateado com ela por causa daquela revista Caras. Então, assim, o fato de terem ido juntos não é sinal de que tivesse uma relação de mil amores acontecendo ali dentro, né? Na descrição que faz do telefonema de Ayrton, de Imola para o Algarve, no sábado à noite, no livro dela, né? Adriane fala em seu livro Caminho das Borboletas de juras apaixonadas, temperadas de saudade e amor, né? Mas há um momento em que o texto talvez se referisse à questão da conversa telefônica dela, gravada em São Paulo. Então vocês podem perceber que a Adriane, ela tinha plena ciência de que tinha sido gravada. Quando ela fez esse livro, né? Esse livro saiu alguns meses depois da morte do Ayrton, né? Nesse momento ela já tinha plena ciência, talvez ela já tivesse plena ciência dessa gravação logo no final do dia 1º de maio ou no dia 2 de maio, que Braguinha provavelmente contou pra ela, garotinha, isso aqui aconteceu assim, assim, assado, tá? E vocês podem imaginar como é que estava a cabeça dela também ali naquele velório, naquele enterro, tá? Porque eu tenho certeza que ali ela já sabia que tinha sido gravada, né? E ela devia estar se sentindo aquela mesma sensação que ela teve por causa da revista Caras. Eu acho que devia estar mais ou menos a mesma coisa ali, tá?
E é muito difícil, porque além desse sentimento que já é barra pesada, né? Esse sentimento que a gente tem às vezes que, pô, a gente errou, eu fiz alguma coisa errada, não, eu não fiz alguma coisa errada, eu fiz, eu não fiz, porque era mais ou menos isso que ela tava em relação à revista Caras, eu acho que era mais ou menos a mesma coisa que ela tava aqui agora, eu fiz ou não fiz alguma coisa errada. Além disso, a pessoa morreu! Então, assim, é muita desgraça ao mesmo tempo. E você percebe, ela devia estar percebendo que a família estava distante dela no velório, né? Então, assim, deve ter sido muito pesado para ela, tá?